Senhoras e senhores, podcast número 100, cara, do Incursion. Depois de uma demora gigantesca, acho que é o ano com a velocidade com a marcha mais lenta da história desse podcast, mas prometo aumentar isso no ano. Até porque depois desse episódio 100, a gente tem o episódio 101. Então, se você estiver ouvindo o episódio 100, eu provavelmente estarei editando o episódio 101, que eu devo lançar na mesma semana também, que tá excelente. Assim como esse. Episódio 100, eu tô com a Paty, do Nave Militar, e é uma pessoa que eu sempre quis trazer pro podcast, e graças a Deus, finalmente a gente conseguiu. E é isso, queria agradecer a todas as pessoas que deram suporte a esse podcast, a todos esses anos acompanhando a gente, realmente, dando suporte pra gente nos merches, comprando nossas coisas, apoiando a gente pelos comentários, pelas curtidas, por absolutamente tudo. Queria agradecer do fundo do meu coração, dizer o quanto eu amo vocês e quanto eu devo muito a cada um de vocês que realmente dão esse suporte pra página. Eu queria agradecer do fundo do meu coração mesmo, como já agradeci várias vezes aqui pra vocês. E é isso, gente, sem mais delongas ou enrolação. Se você fez os seus pedidos aí do último drop que a gente fez de patches e adesivos, mas na verdade foi focado nos adesivos, né? A gente colocou 2 adesivos, um patch old school que a gente tinha, que é o Killing the Eagle, e temos umas pulseiras e temos meias também. Eu devo iniciar os envios dos adesivos na próxima semana, se você estiver ouvindo esse podcast aí nesse dia 16, ou dia 17, ou dia 18. Então na próxima semana, a partir do dia 20, aí eu devo estar fazendo os envios. E em relação aos patches, se você fez os patches, vai demorar um pouco mais, uns 10 dias úteis a princípio, porque a fábrica precisa me enviar, como está na descrição do pedido, na descrição da venda, aliás. As meias, quem teve as meias demoram 5 dias úteis. Acredito que seja isso. De resto, segundo lote dos adesivos também pode demorar cerca de 15 dias úteis também. Mas assim, eu vou atualizando a galera na página. Quem compra com a gente sabe o nosso compromisso em enviar as coisas, por mais que as coisas demorem, a gente sempre tenta enviar de maneira mais rápida possível, sabe os nossos problemas logísticos do nosso país, e graças a uma plataforma que a gente consegue enviar patches adesivos e absolutamente tudo para todo o Brasil por R$15. Obviamente, se você não pegar por Pax ou Sedex. Então, tenham paciência, mas obrigado pelo suporte. Gente, fiquem aí com o podcast e até a próxima. Mas a gente sabe o quanto é difícil pra gravar um podcast. Quanto tempo a gente tá tentando gravar esse podcast já? Então, tirando a parte que eu fugi, quando eu resolvi participar, acho que, não sei, Rafael, mas um mês, talvez? Ou um pouco menos? Mas o combinado do podcast número 100 já faz quanto tempo? Quantos anos? Olha, não sei, porque na verdade, para mim poderia ser quando o Navio Militar fizesse 10 anos, mas ainda faltam 2 anos para isso. Navio Militar fez 10 anos? Não, o Navio ele existe desde 2015. Desde o Força Comandos, eu acho que, se eu chuto, 9 anos. Porém, esses dias eu tive um recollect, sabe? Fiz uma lembrança na minha cabeça que quando eu criei o Força Comandos, parece que eu era menor de idade ainda. Então, se brincar, faz mais de 10 anos, cara. Faz tipo 10 anos, na verdade, né? Então, o Navi começou em 2000. Eu comecei a trabalhar na área em 2013, mas fiz o Navi em 2015. Então, ele tem 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23. Ele tem 8 anos. Nossa. Eu tenho 10 anos de atuação no meio militar e o Navi tem 8 anos. O primeiro contato que eu tive com você foi uma vez que eu postei um episódio do Surviving the Cut, que é uma minissérie da Discovery Channel que passava sobre o treinamento dos Special Forces nos Estados Unidos. E você estava comentando, e na época você já estava fotografando o COI, talvez, não lembro. Mas aí você fez um comentário lá, falou, a galera fica com esse misterinho sobre algum curso de operacionais e tal, e nos Estados Unidos os caras gravam o negócio inteiro. Não sei se você vai lembrar disso, porque faz muito tempo. Nossa, Rafael, meu, que legal. Eu tava tentando lembrar quando eu comecei a ter contato com você. Olha só. Na verdade, assim, com o conteúdo eu já acompanhava, mas eu tava tentando lembrar quando que isso passou a ser um contato um pouco menos virtual, assim, de internet. Quando a gente começou
ter contato pessoalmente mesmo, Uhum. pessoalmente direto. Aham. E eu não conseguia lembrar. Agora, você falando disso, é verdade. Eu lembro dessa situação de fazer esse comentário, justamente por causa das dificuldades que eu comecei a passar tentando fazer esse trabalho aqui em São Paulo, né, Uhum. principalmente na Polícia Militar. Então, eu vi o quanto o pessoal meio que. Eu não quero ser pejorativa, né, no que eu vou falar, mas o quanto o pessoal fica pagando o mistério de uma coisa Pagando que mistério. não Né? tem necessidade, porque se não pode mostrar, não vou nem estar presente. Mas eu acho que eu sempre bato nessa tecla, todo mundo já me ouviu falando isso. Divulgar não é expor. Sim. E se a gente fazer uma divulgação de forma correta, como eu acho que você faz, como eu acho que, de certa forma, até eu faço, que agora que eu tive o privilégio de acompanhar o COT, né, do Tigre, inclusive, postei a parte 2 hoje, cara, quase um ano depois eu postei a parte 2 hoje do COT, eu acompanhei basicamente o curso inteiro dos meninos, assim, e até conversei com o coordenador, que é o Everton, que é meu amigo. Eu perguntei pra ele, cara, tem alguma limitação de alguma coisa e tal, assim. Tem uma coisa ou outra, né, que é limitado, como eu e você sabe. Mas, assim, meu, em relação a procedimentos padrões, assim, sabe? Em relação ao CQB, alguma coisa assim. Ele falou, cara, não existe isso, né? Não existe. Obviamente eu perguntei como forma de educação, mas, meu, não existe nenhum tipo de. Ah, e não mostra como os caras fazem CQB em algum momento. Cara, qualquer pesquisa na internet, qualquer pesquisa rápida, principalmente a galera que é da área, que acompanha a comunidade, consegue ver qualquer tipo de desenvolvimento, sabe? Tipo, o que é realmente e tudo mais, como funciona, alguns procedimentos, blá blá blá. Não é mistério, sabe? Então, é E o que eu falo, assim, todos os cursos em si têm algumas particularidades, que é o famoso sim, quem não é, não olha. sim, E mesmo você, acho que teve alguns momentos, com imagino que você certeza. tenha tido alguns momentos que você ficou um pouco mais recluso, Uhum. porque tem situações que não nos cabem e não nos pertencem, e eu acho que é importante até falar isso, não é a intenção. Eu nunca quero pagar de polícia, pagar de intrometida, pagar de, eu sei, eu já vi coisas que ninguém viu. Não, não é isso. Uhum. Mas eu acho que a gente mostra o que tem do básico no curso. Cara, o CQB é o mesmo no curso de operações especiais. É óbvio que tem algumas particularidades, dependendo da área Sim. de atuação, Aham. mas CQB é CQB no Airsoft e no curso mais restrito de comandos. Uhum. Então, o fato de você só mostrar uma entrada mostrando que é um aluno daquele curso, já é o suficiente para você atiçar a galera sobre o curso, valorizar o próprio curso. E para o cara que está ali, ele não precisa ver tudo, mas é uma coisinha que ele vai ver, já vai gatilhar ele da vivência que só ele teve ali, entendeu? Sim. Realmente, tem muita particularidade, assim, durante o curso que é bem. Por exemplo, eu posso. Com você, é basicamente a mesma coisa. Cara, eu era o único lá que, meu, zero, assim. Obviamente, eu tive muito privilégio, acredito que você tenha também, de conhecer, assim, pessoas incríveis. Todo lugar que eu passei, eu criei amigos, assim. Olha, eu vou até te perguntar como foi sua experiência em relação a acompanhar o ATESP e o COESP. Porque, cara, minha experiência com o COT, assim, obviamente eu tinha uma amizade muito sólida com os meninos do Tigre, criei uma amizade absurda com os alunos, que eu quero que você, né, divida um pouco com a gente também, comigo, com os ouvintes, né? E, cara, eu criei uma amizade absurda com alguns alunos ali, com a coordenadoria de outros locais como o BPFROM, PRF, os meninos do GRR, meu, COT. Nossa, foi incrível, assim, pessoas que eu, sabe, de visitar unidade por unidade, dar de cara que, pô, sou ouvinte do podcast e tudo mais, eu sabia que você ia estar aqui, sabe? Umas coisas assim que eu nunca iria imaginar, nunca. E foi proporcionado graças à coordenação do COT, graças, obviamente, às pessoas que, né, me deram essa oportunidade de acompanhar algo tão restrito que nunca foi acompanhado de forma tão próxima, assim, sabe? Principalmente algumas partes que aconteceram lá em Brasília e tudo mais, que, meu, são partes muito específicas, assim. Eu tive o privilégio de acompanhar algumas partes do curso que absolutamente ninguém acompanha, nunca, nunca, ninguém fora da unidade acompanha nunca. E isso foi um privilégio muito grande, assim, a confiança, né, que os meninos deram para mim. E foi incrível, assim. Eu posso dizer que não, obviamente, eu não fiz o curso, mas assim, foi um dos maiores privilégios da minha vida, de fato. Acompanhar o COT para mim foi um dos maiores privilégios da minha vida. Eu posso colocar ali nos top 10 ali de coisas que eu fiz da minha vida, de verdade, assim. Top 5 talvez, para ser sincero, pela quantidade de amizades que eu fiz. Olha, Rafa, para mim, talvez tenha sido um pouco mais difícil por várias questões. Imagino. Acho que a primeira delas é o fato de ser
mulher não adianta, isso dificulta um pouco. Sim. E o fato de não ser militar. Uhum. Então, aliado a isso, tenho aí um histórico, eu vou falar da Polícia Militar, que é onde eu estou mais efetivamente hoje. Aliado a isso, a gente tem aí um histórico da Polícia Militar que não é tão legal na relação com a imprensa de um modo geral, né? A gente Sim. sabe que muitos órgãos acabam valorizando a PM, mas na maioria das vezes tudo é manipulado de uma maneira onde você beneficia um lado que não é o da polícia e sempre picha a polícia. Então, eu acho que até por uma questão de vivência da própria instituição, fica aquela, opa, quem é essa pessoa? De onde ela está vindo? O que ela quer fazer? Para onde vão essas imagens? Onde que vai parar isso? Então, acho que esse foi um dos primeiros, assim, uma das primeiras pedras no caminho, mas que com o tempo e acho que com postura, Sim. foi removida. Uhum. A segunda foi, eu tive o grande privilégio de começar a trabalhar na PM, mais efetivamente em cursos, na área choque, que é a elite da PM. E para chegar nesses cursos, assim, eu acho que é meio delicado falar disso, porque assim, existe sempre algumas pessoas que querem aquele trabalho porque entendem a importância daquilo, de você divulgar, de você valorizar, de você enaltecer a unidade, porque essa é a ideia. E Uhum. existem sempre aquelas outras pessoas que serão contras, ou porque elas são de uma cultura mais antiga, ou porque elas não gostam de redes sociais. Então, eu acho que essa divisão sempre vai acontecer. Quando eu cheguei, eu acho que era uma rachadura muito grande nesse sentido, assim, que Sim. tinha uma galera que vibrava e outra que falava não, não, não. Uhum. Mas eu fui e venci, digamos assim. Uhum. O meu primeiro curso no Batalhão de Operações Especiais, que foi o COESP, o primeiro eu não consegui acompanhar inteiro. Então a ideia era acompanhar, eu fiz a chegada deles, foi em 2016, eu fiz a chegada do turno ali, a apresentação, antes da 0 hora, né, do valendo mesmo. 2016? Caramba. Foi final de ano ali, 2016. Essa época, qual era mato, né? Que assim, você ia pra qualquer, perguntava pra qualquer CGP aí que é COI, os caras ninguém sabia o que era COI, né? A própria Então, instituição. eu senti um pouco disso no começo, mas eu não posso afirmar, porque é o que eu sempre falo, eu sou só uma fotógrafa, eu não tenho a gama de conhecimento que, sei lá, você tem, que a galera que curte o assunto tem, eu sou alguém que está simplesmente vibrando ali, entendo o mínimo ali da estrutura, Aham. e estou usando o meu lado que é artístico, que é o que eu sempre falo, para tentar mostrar de uma maneira diferente, assim, com os meus olhos de artista, as situações ali da doutrina, dos cursos, enfim. Né? Nesse primeiro COESP, eu só fiz o primeiro dia, aí teve uma interferência aí de comunicação e tudo, e eu fiz o último dia. Então, eu fui na pesagem, no cheque de enxoval ali, e teve o delay do curso inteiro, e quando encerrou o curso, que eles tiveram um reencontro com a família, eu estava lá. Então, esse foi o meu primeiro COESP. Aham. O segundo eu consegui acompanhar na íntegra. O segundo eu consegui acompanhar um pouco mais frequente, mas com alguns contratempos. Então, eu tinha um pouco de dificuldade, às vezes, de acessar o QTS, saber Logística, onde. né? Uhum. Isso. E aí ficou uma coisa meio corrida, mas eu produzi muito. Eu emagreci, porque a minha rotina acabou ficando Mano. puxada. Uhum. Do tipo, eles saíam para fazer instrução em outra cidade, e aí eu ficava sabendo à Uhum. noite que no dia seguinte eu tinha que estar em outra cidade. E aí eu falava, mano, foda-se, eu vou dormir 3 horas, vou acordar e vou para outra cidade. Aí quando Uhum. chegava lá, eu fazia o que tinha que fazer. No intervalo ali eu tinha que decidir se eu descansava ou se eu comia, então eu preferia descansar, porque depois eu tinha que voltar dirigindo. E acabei me privando mais de alimentação do que de sono. Acabei emagrecendo. E o meu terceiro COESP, que eu fiz, foram só esses, o de 16, 17 e 18. Aí eu já fui mais acolhida, consegui acompanhar com mais dedicação o curso,
e foi uma experiência muito foda, assim, Uhum. até por questões do curso mesmo, enfim. Sim. No ATESP já foi um pouco mais diferente. Eu acompanhei o meu primeiro ATESP foi em 2017, foi um ano que tiveram 2 cursos de ações táticas. O primeiro eu acompanhei só a prova, eu fui, corri ali as bases, fiz algumas fotos e aquilo foi o meu registro do ATESP. E o segundo eu acompanhei mais na íntegra, mas também assim, acertava QTS, ia num dia, ia no outro, produzi muita coisa, mas consegui fazer com mais frequência, né? Uhum. E o ATESP foi onde eu acabei tendo mais possibilidade de trabalho, assim. Mas no GAT, assim, eu acho que eles abraçaram mais a ideia da importância da divulgação, de como é legal ter esse material, de como eu, vindo de fora, é assim, a gente precisa de um registro. Então é mais fácil eu pôr alguém que saiba fazer o registro do que eu delegar a função do registro para alguém Sim. que não tem esse macete, sabe? Uhum. Então, acho que a questão do ATESP foi um pouco mais tranquila, né? E hoje, assim, a família a unidade de intervenção tática do GAT, que é onde eu estou mais presente sempre, assim, apesar de conhecer todo mundo, já ter fotografado as outras atuações ali, eu considero que são como se fosse uma família. A Uhum. maneira com que eles me acolheram, com que eles me tratam, então é um lugar que eu me sinto assim muito confortável e tenho liberdade assim para trabalhar. Óbvio que tudo passa por crivo de avaliação, tudo Uhum. passa por Sim. uma filtragem, mas o nível de confiança eu posso ir para o curso, produzir o material, não preciso mostrar o meu cartão para ninguém antes de sair, eu posso sair, trabalhar naquele material e o que não for aprovado e não for usado simplesmente é excluído. E é isso. Sim. Ah, isso é bom. Então, em relação a conhecer pessoas, né? Eu sou suspeita para falar porque assim a PM me deu grandes amizades de vários lugares, tanto do choque quanto de unidades da área. Então, eu realmente descobri pessoas muito especiais, com valores de vida muito parecido com os meus, e eu acho que eu só ganhei optando por trabalhar nesse nicho, que é o nicho militar, operacional. Eu só ganhei Uhum. mesmo. Mesmo com as coisas ruins, com contratempos, Eu imagino. é só coisa boa, assim, que fica de Uhum. experiência de vida mesmo. É foda. Realmente, às vezes, assim, é estressante, cara. Eu não imaginava o quanto o curso. Eu não sei como foi pra você, mas chega momentos que é estressante. Você tá meio que. Assim, não só estressante pra mim, eu digo, mas pra todo mundo tá estressante. Assim, os alunos nem contam, né? Porque o aluno já tá com o saco assim, meu. Cara, porque eu falei pra galera, eu falei, meu, o curso de operações especiais, pelo menos pelo menos o curso que eu acompanhei, né? Ali a capacitação que eu acompanhei, pelo menos, parecida com a capacitação que é do GRR também, e a do COT, falando sobre o COT do Tigre, cara, a impressão que dá é que é muito mais saco do que absolutamente qualquer coisa, assim. Físico, meu, é o básico, o cara já chega com físico bom, obviamente técnica, porque técnica é muito exigido mesmo. Se você não tem técnica, não adianta você ser o bravão, não adianta você correr 6.000 quilômetros e aguentar, meu, whatever, você não vai terminar. E o fato é que saco é muito importante. E parece que no momento ali todo mundo tava sem saco. Eu tava sem saco, sim, todo mundo tava sem saco. Eu lembro que acho que nos últimos dias aí, meu, faltando 15 dias de curso, a gente tava em Brasília. Nossa, todo mundo tava sem saco. Acho que todo mundo tava se estressando com todo mundo tava meio que brigando, assim, sabe? Se Então, perguntando, Rafa, falando, puta que pariu, cara, por que eu vim aqui, sabe? Assim, não é só eu se perguntando, todos, e a gente meio que brigando entre si, não brigando de verdade, né? Nem nada tão, mas assim, todo mundo meio que ácido, assim, sabe? Mas assim, meu, é porque é estressante, todo mundo tá longe da família. Assim, eu não tava namorando, mas eu na época, assim, eu não tinha tanto, sabe, ligações sérias, assim, sabe, em algumas coisas da vida. Diferente dos meninos. Os meninos têm família, têm filho, aniversário de mulher, aniversário de criança, aniversário de filho, filha, meu, pais falecendo, pais no hospital. Meu,
é absurdo. É muito estresse mesmo. E às vezes eu me perguntava, eu falei, caramba, meu, tipo, se eu acho que eu tô pagando um preço caro pra estar aqui, porque realmente, assim, questões financeiras, meu, tive que bancar absolutamente tudo. Meu, Brasília é um lugar extremamente caro, tudo é caro, a logística também, porque eu sou de São Paulo, o curso é baseado em Curitiba. Todo o curso é baseado basicamente fora do meu estado. Não teve absolutamente nenhuma fase na onde eu moro, na onde eu me centro, na minha casa, então, assim, toda a condição financeira, logística, assim, é absurdamente estressante. Eu fiquei na casa do Doc, quase 2 semanas dormindo na casa do Doc, dormi, meu, enfim, é muito estressante, é pra caramba, assim. Eu, pelo menos, eu senti, assim, que não só pra mim, acho que pra todo mundo, tanto pra coordenadoria, meu, é absurdo. Então, Rafa, eu não sinto muito isso. Eu não sei se é porque os cursos que eu acompanho talvez tenham uma duração. O curso que você acompanhou teve quanto tempo de duração? Ahn, Quase 3 meses. Então, os cursos da PM, o mais extenso é o COESP, né? Dos que eu acompanhei, que são 45 dias. O GAT era 30 dias, agora eles conseguiram aumentar aí para 37 dias, se não me engano. Mas eu não tive nenhum momento desse. E assim, não posso falar deles, porque eu não sei como é entre eles. Apesar de, durante o curso, agora eu vou falar de ATESP, tá? O meu último ATESP foi um curso que eu acho que se eu voltei para casa, se juntar todos os dias que eu voltei para casa, deve ter dado uma semana, 10 dias. Eu fiquei muito intensamente com eles. Caramba. Dormindo fora nas instruções, minha Uhum. casa vira um motorhome. Eu durmo. Nossa. Eu mandei fazer, inclusive, adaptar assim meu carro. Eu rebato o banco, tudo, mandei adaptar com espuma para fazer uma cama mesmo. E eu literalmente eu moro no meu carro durante o curso. Então tem alguns momentos que, apesar de eu estar ali com os meninos durante boa parte do tempo, obviamente que tem uns momentos que eu tô fora dali, né? Então eu não sei como é para eles isso, né? Essa questão do estresse, se existe esse momento onde sai alguma faísca. Nos momentos que eu estive presente, eu não percebo. Se isso existe entre eles ali, não ficou visível para mim. Uhum. Agora, falando de mim, assim, da minha participação efetivamente, é cansativo. Nos primeiros cursos eu emagreci, nos outros eu já comecei a engordar, porque, meu, Uhum. toda hora é um amendoim, é um petisco, você tá toda hora mordendo alguma coisa, já não consegui emagrecer mais. Existe a questão do cansaço, porque eu passo a dormir fora da minha cama, eu estou dormindo dentro de um carro, por mais que eu seja pequena e tenha condições de me esticar, não é uma cama. Existem questões climáticas, então às vezes está muito frio, às vezes está muito calor. Nossa, meu. Existe a questão. Teve uma situação que a gente estava no curso, eles estavam sediados numa base de outra força, em outra cidade, para fazer uma instrução de CQB. Estava muito, muito, muito frio. E tinha o banheiro lá que disponibilizaram para a equipe, né, tomar banho e tudo. Só que o banheiro não tinha água quente, era água fria. E eu Hum. tive que tomar banho na água fria. E assim, eu tomei banho xingando, falando: caralho, puta que pariu, que água gelada, o que eu tô fazendo aqui? Aquele xingamento só para tentar Aham. dar uma aliviada no sofrimento. E assim, é muito cansativo mesmo. Eu fico preocupada com a minha gatinha em casa, mas Aham. eu tenho a minha amiga, a Vivi, que A sempre me dá. Vivi. A Vivi, que você Será que a Vivi vai conheceu. ouvir? A Vivi vai ouvir. Tem a Vivi, tem os meus pais que me dão uma assessorada aí nesse sentido. Meus pais aceitam super bem, eu falo com eles todos os dias, independente de estar fora. Imagino. Eles apoiam muito, eles sabem como eu gosto. E no final você se sente quebrado. Eu me sinto Nossa, sim. fisicamente quebrada. Mas, Rafael, assim, o meu emocional e o meu psicológico, eu não sei te descrever, porque apesar do físico quebrado, é uma sensação de satisfação, de prazer e de certeza das minhas escolhas que, cara, não tem corpo doendo que pague, assim. Cada vez que eu finalizo um trabalho desse, eu tenho certeza de ter escolhido o lugar certo para trabalhar. Cada vez que eu vejo o retorno não só da equipe, mas dos alunos, dos familiares e de pessoas que estão fora e olham aquilo e falam: eu me espelho nisso para ingressar, para um dia estar ali.
É assim, eu não sinto. A parte ruim eu não sinto. E pior, tá? Quando acaba o curso, e aí eu tenho um delay ali de alguns dias para começar outro trabalho, eu fico mal, viu, Rafa? Eu fico assim, ai, caralho, nossa, são 8 horas, tô acordando 8 horas, meu Deus, que tarde, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho para onde ir hoje, então eu fico meio órfã ali Uhum. daquilo. Ó, Mas, assim, para mim é só o cansaço físico mesmo. nossa, lá na fronteira, acho que a gente porcou lá uns 4 dias sem tomar banho, porque, meu, sem condições. Era inverno, né? A gente fez. Por isso que o título do documentário, do pseudo-documentário, né? É Crônicas de Inverno, porque o curso foi feito durante todo o inverno, durante esses 3 meses, né? Abril, maio, junho, quase julho, são quase 3 meses de curso. E, nossa, lá na fronteira tava impossível tomar banho, porque lá nos meninos lá era só banho gelado. Tinha um banho quente, na verdade, lá, mas, meu, tava tanta correria do QTS, assim, que, sabe, esse medo de perder alguma coisa e tudo mais, você ficava, puta, mano, acho que eu vou ficar, não vou, e sabe, toda essa vibe, assim, você tá falando sobre emocional, meu, já esquipando pro final, assim, você fala, cara, que foda testemunhar isso, que É demais muito testemunhar. privilégio, é Nossa, muito meu, privilégio. não, é ridículo. E assim, por mais que a gente queira falar para os outros, eu Não, acho que aham. tem uma questão de dentro mesmo, de sentimento, que por mais que você fale e você mostre e você esteja ali gesticulando, ninguém nunca realmente vai entender o Sim. que é aquilo sem estar vivenciando aquilo. De fato. Pros alunos e pros coordenadores, pros meninos ali, já é algo absurdo. Pra mim, que acompanhei só, eu só tive uma visão. Só visualizei ali, basicamente. Eu fui uma testemunha, na verdade. É muito privilégio. É, como eu e você sabemos, a gente ajuda pra caralho os alunos, assim, né? Mas assim, é muito. Assim, pra mim foi emocionante pra caramba. Eu chorei pra caramba na formatura. A gente o final, né? A parte, não a formatura em si eu derramei algumas lágrimas ali, mas a parte final, né? O último dia de curso, onde os meninos foram resgatados e tudo mais, de uma simulação lá, foi assim, algo extremamente emocionante pra mim. Eu falei, caramba, que foda, cara, que foda, assim, ver pessoas que. Meu, teve gente ali do curso, uma pessoa ou outra ali do curso, e que elas foram desafiadas o curso inteiro, sabe? São pessoas que são desafiadas ali o curso, absolutamente o curso inteiro, até o último dia. Elas são desafiadas, assim, no sentido, sabe, de, meu, quero ver se você realmente é capaz, porque você tem isso, porque você tem aquilo, e você tem isso, sabe? Peculiaridades, assim, da pessoa em si. Mas no final, assim, você fala, caramba, que foda. E, assim, no geral, sabe, saber também que, pelo menos o que eu acompanhei, o curso que eu acompanhei, o turno em si de pessoas que se formaram ali são todas pessoas boas, extremamente sólidas, sabe, em questões profissionais e como pessoa. O 01 do curso, 01 do curso do COT, meu, é um menino, cara, meu xará, meu, menino extremamente bom, já foi caveira do Paraná, e, nossa, assim, zero surpresas que ele ficou, porque não é uma pessoa com zero, absolutamente zero ego, extremamente humilde, oficial e, assim, meu, totalmente off, assim, sabe, desse padrão que a gente tem, às vezes, de algumas pessoas nesse sentido. Então, o 01, 02, até o 03, assim, são pessoas incríveis, todos os meninos, na verdade, todos os formados ali, são pessoas que eu sempre lembro, assim, detalhe por detalhe, a parte positiva de todos eles, sabe? E isso, pra mim, eu vou levar pro resto da vida, porque, assim, você tem certeza que esse COT que eu acompanhei, os caras que formaram ali, são pessoas, assim, extremamente sólidas no serviço deles, no trabalho deles e tudo mais. Agora, eu acho que tem uma coisa que é legal falar em relação a esses cursos. A gente está focando mais nesses cursos, mas assim, eu não quero desmerecer os outros cursos que eu acompanho, porque eu faço muita coisa na Sim, PM. aham. Mas é que a gente está focando mais nesses cursos específicos. Tem uma coisa que é interessante também, que é a impressão que eu tinha do curso, como a Patrícia que começou, né, a Paty Bruni que começou lá em 2017, num curso de operações especiais, e a Patrícia que fotografa hoje, né, que a minha primeira experiência no COESP tinha começado o curso, aí eu fiquei uma semana sem ter contato com o turno, né, e depois disso eu comecei a acompanhar. E em uma semana, os meninos já estavam com aquela expressão de cansado e tal. Uhum. Então, eu fui sozinha para instrução, era uma Qual curso? instrução, o COESP.
É muito rápido, né, mano? Então é Então, paulada atrás de paulada, no sentido, não no sentido literal, mas assim, é muito rápido as instruções, né? isso. E aí o que que aconteceu? Eles já estavam com aquela expressão de cansados e tudo. Era um dia frio, eles estavam fazendo uma instrução. Eu não lembro se era Operações Ribeirinhas, alguma coisa ali com água. Uhum. E quando eu cheguei, eles estavam verificando ali funcionamento de motor, de bote, essas coisas. E foi meu primeiro contato com eles, com um turno já num curso em andamento. Então, quando eu olhei aquela cena deles ali, todos molhados, uma roda, assim, todos encolhidos, assim, meio olhando para baixo, e eles me viram chegando e olharam com uma cara meio de assustados, assim. Foi muito impactante para mim, que eu olhei e falei assim, meu, o que eles estão fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tipo, eu fiquei com dó. Eu falei, nossa, que dó, eles devem estar com frio, eles devem estar com fome. E isso foi um sentimento que eu tive no meu primeiro curso em vários momentos, Rafa, Uhum. assim, de olhar e falar, ai, meu, coitados, ai, que dó. E aí a gente vai endurecendo a carcaça, né, querendo ou não. Eu choro ainda, eu sou muito sentimental, Aham. mas tem algumas coisas que eu já olho, assim, e que eu já consigo olhar do tipo, meu, tá puxado, mas o cara tá aqui porque ele quer, entendeu? Sei. Como a gente vai também aprendendo a endurecer a carcaça um pouquinho nesse processo de contato com eles, né? A gente vai entendendo ali o porquê das coisas, por que que aquilo tá acontecendo, por que que o cara tá buscando aquilo. Depois você vai ver o cara atuando na equipe e lembra como que o que ele fez no processo de formação foi importante para ele ser aquele cara foda que tá na equipe hoje. Mas eu Uhum. mudei bastante, assim, desde o meu. Bastante não, né? É bastante, sim. Eu mudei desde o meu primeiro contato até o que eu sou hoje. Eu aprendi bastante nesse sentido de ter um pouquinho menos de dó, digamos assim. Sei, entendi. Mano, não é fácil, realmente. Às vezes eu não senti a dó. É porque, por estar inserido um pouco na área, assim, você consegue ver umas funcionalidades, né, de algumas coisas. Assim. Obviamente tem coisa que é pra mais e tal, mas, meu, nada. Assim, o que eu posso falar sobre o COT, né, em si? É muito bem feito. É um curso que, meu, cada semana abrange basicamente uma matéria. Então, meu, até a fase, meu, se pegar até a fase de CQB, que é o último episódio que eu postei agora, meu, são 45 dias. Então, no 45º dia, eles começam a iniciar o CQB. Então, é assim, extremamente compactado, sabe, as informações. Então, assim, um aluno, quando ele chega já numa parte final, ele já tá ali bem super, super já centrado, entendeu? Ele tá passando pelaquela fase, mas ele tá, por exemplo, a cada fase você sente um desenvolvimento maior, sabe? Acho que Uhum. então você sente uma estabilidade maior de alguns alunos e tudo mais, mas ainda assim, você pegar, meu, no 45º dia, que é o CQB, que a galera tá ali, meu, ali já tá quase o turno fechado, ali já tá o turno fechado, meu, vai, ok. Vai até a parte de pistola e fuzil, que são ali já o 30º poucos dias. O pistola começa quase no 31º dia e o fuzil acaba ali no 41º, que seja. Que seja não, na verdade é esse o QTS. Então, ali ainda assim que o turno já tá fechado, já passou por muita coisa, ali tem desligamentos técnicos, né, que são de CQB, de Sim. fuzil, de pistola, e ali, meu, a galera começa a olhar pro lado e falar, opa, meu, tem gente sendo desligada por capacidade técnica. E eles já passaram pela pior parte. Mas É ainda assim. a questão da massificação, assim, do espírito de corpo é uma coisa que dá para perceber também no Uhum, decorrer do curso, né? Que ainda é meio individualizado no começo, depois no decorrer começa a fechar mesmo, você começa a aham, ver mais a irmandade mesmo. Isso é uma coisa que também eu percebi. sim, Mas para mim, assim, Rafael, não adianta, né? Eu, apesar de estar nesse meio, eu sou zero operacional, sim. gente. Isso é bom todo mundo saber, entendeu? Eu fiquei com a fama de blogueira operacional, mas é só porque eu tô no meio. Porque eu sou zero operacional, eu não atiro, eu não tenho vontade de ter arma, eu nunca Ô, tive Paty, vontade. Diga. aliás, te interrompendo, você foi a primeira, né, nesse sentido. Sim, fui. Pelo menos que eu saiba, na PM, fui Uhum. precursora, sim. Foi a primeira. Eu acho que esse tipo de acompanhamento talvez tenha rolado em outro sentido, mas de uma forma mais.
cara, sabe, uma forma mais comercial, sabe? O que Isso. eu vi de vídeos de curso, assim, alguns que eu vi, era mais um curso mais de, sabe, aquele negócio, endeusar o negócio, sabe? Meio que de vá, bah! Eu E acho que o o que eu acabo fazendo, Rafa, é uma documentação do curso mesmo na Exatamente. íntegra. Aham. É o que eu quis fazer com o corte, assim. Eu queria me distanciar desse negócio heróico e tudo mais. E aí, tipo, dar um som pra baixo e o cara falando, senhores, não sei o que lá, sabe? Esse Ai, negócio. meu Deus. Cara, eu acho isso uma merda. Primeiro que os meninos lá são tudo. Mano, os meninos não estão nem aí com essas coisas. Os meninos querem Mas formar o assim, cara Rafa, bom ali. então, mas aí o que eu vejo é assim, tem público para tudo e tem Uhum. comunicador para tudo. Então, Sim, sim. eu particularmente não gosto desse formato. Acho que foi uma Uhum. das coisas que fez eu me identificar com o seu trabalho, foi justamente ser essa coisa um pouco Uhum. mais old school, mais natural, mais Underground. isso, não é tão comercial, mas eu vejo muita gente que consome o que é comercial Sim, e gosta, ok. né? Gosta, É, ok, ok, sim. exato. É o que eu falo, tem público para tudo e tem comunicador para tudo. No meio policial, assim, na PM, eu acho que eu fui a precursora mesmo. Na história do COI, eu fui a primeira e do GAT também. E eu sempre falo assim, a vantagem de você fazer uma coisa pela primeira vez é que ninguém conhece. Então você acaba mostrando ali para as pessoas um negócio, cara, que nunca tinha sido visto. E a desvantagem é a mesma, porque você acaba É, mostrando para as pessoas uma coisa que exatamente. ninguém conhece e você Sim, acaba plantando a sim, sementinha ali no sim. coração das pessoas do tipo, ai, também quero fazer. O que eu não acho ruim, tá? Porque eu acho que é Sim, legal, eu sim. acho que é legal ter várias possibilidades, eu acho que é legal ter vários profissionais, eu só acho que todo mundo tem que andar ali Uhum. meio Eu coordenado. acho legal o porquê os meninos sabem que se eu fui. Tinha um Luli, né? Inclusive, um abraço pra ele. O Luli é um dos meninos que faz um dos vídeos da Evo e acabou acompanhando o curso junto comigo. Era eu e ele que a gente. O Luli acompanha alguns pontos mais específicos ali, sabe, durante o curso, porque era uma parada mais comercial, porque a Evo patrocinou o COT, né? Ajudou de alguma forma ali pro COT ser realizado, né? Por conta que é muito caro o curso, né? Então a Evo acabou ajudando. E o Luli filmou algumas partes e fez um vídeo incrível. É um vídeo incrível. Meu, ele filmou com equipamento de primeira linha, uma Sony. O Luli é um excelente filmmaker, cara. É um cara incrível, aliás, como pessoa. Mas os meninos também entendem a minha limitação, por exemplo. Eu fui com uma Nikon lá, uma D3200. Eles sabem minha limitação de equipamento e eles acreditam no trabalho, entendeu? Eles sabem que aquilo vai ser dessa forma. Eles não esperam uma parada assim de extrema Hollywood e de extrema qualidade, Full HD e tudo mais. Mas é que eu tô falando, é o público, né? Exatamente. Vocês estão compatíveis ali. Você Uhum. oferece para eles uma coisa que interessa para eles ter. Se eles estivessem procurando uma coisa hollywoodiana, talvez não estaria o Lully nem você, eles teriam chamado uma equipe de produção Sim, cinematográfica. sim, de fato. É o que Sim. eu falo. Agora, uma coisa que eu tento bater na tecla, Rafa, até entrando numa questão bem profissional, é que assim, apesar de ter sido precursora e de estar nos lugares que eu estou, eu não sou dona de nada. Muito Uhum. pelo contrário. Mas eu acho que a questão da ética é uma coisa que ainda tem que ser um pouco trabalhada, um pouco não, muito trabalhada no meio não militar, no meio dos profissionais, e aí eu vou falar de fotografia, imagem, né? Uhum. Sim. Porque eu faço a seguinte leitura olhando para trás e vendo a minha trajetória. Eu sei o que eu passei para começar e para seguir o caminho no qual eu tô caminhando ainda e para chegar onde eu tô hoje. Com certeza. Só que assim, não é porque eu abri as portas de uma unidade X que tá tudo arregaçado e que qualquer um pode entrar. Uhum. Eu acho que a ética, as pessoas pecam um pouco na ética nesse sentido. Então, eu sempre uso algumas analogias, né? Por exemplo, uma festinha infantil, falando de fotografia. Você está andando na rua, passa na frente de um buffet, que você vê o nome de uma criança e você está vendo que tem uma festinha. E você é fotógrafo. Você vai entrar nessa festinha e fazer foto sem ter sido convidado e depois você vai vender para a mãe? Não dá. Sabendo que a mãe já contratou um fotógrafo que está lá dentro? Aham. Você vai fazer isso? Não vai. Sim.
Então, eu acho que isso é uma questão de respeito, do Com mesmo jeito certeza. que se você estivesse na festinha, você não ia gostar que eu entrasse. Oi, gente, ó, mãe, o cara tá cobrando, tô fazendo de graça aqui, viu? Vou te dar a foto. Não funciona, acho que são Sim. questões éticas. Aham. Se eu tô É. dentro das unidades, é porque as unidades querem o meu trabalho ali. Uhum. Significa Fato. que sou só eu? Não. Se amanhã a unidade não quiser mais ou por algum motivo abrirem espaço para outros fotógrafos entrarem, eu acho que a concorrência tem que existir sim, mas ela tem que ser justa. Então você vai, mostra o seu portfólio, ponha o seu valor, porque se você é profissional, você tem sim que cobrar por aquilo. Uhum. E aí você dá a possibilidade para o turno fazer a escolha dele. Eu vou querer esse por causa disso, vou querer o outro. Mas é a concorrência leal, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que talvez a gente tenha que, não sei, buscar uma melhora aí no Entendo. meio de forma geral. Sim, é importante isso. Eu sempre falo para os meninos que chegam criando páginas novas, assim, né? Deixa eu pensar para falar. Para não parecer que, por exemplo, eu tô. Assim, não é segredo. Assim, não é um segredo, né? Que quando a gente começou, né, com Incursion e tudo mais, lá atrás com Força Comandos, a gente introduziu, pelo menos, essa pegada mais americanizada, essa pegada mais underground aqui no Brasil e tudo A mais. linguagem era A linguagem. diferenciada, E as isso. pessoas vieram acompanhando. Eu não quero pagar de, sabe, carteirada e falar, tipo, a gente começou e tudo mais, mas é meio que um fato, assim. E eu acho que a gente sempre prega pra ter zero ego, mas como a gente já sabe, eu já falei no podcast, pra algumas coisas a gente tem que ter ego, sim. Principalmente até pra um curso de operações especiais que eu ouvi um coordenador falando assim, cara, você precisa ter ego, porque senão, se você não tiver um 1% de ego, assim, você não se sustenta. Então, mas isso é uma coisa, Rafa, que eu acho que eu mesma já tinha conversado com você, porque a gente Sim. tem muitas conversas Uhum, filosóficas ao sim. longo desses anos, tanto profissionais quanto pessoais, Uhum. e eu acho que não é errado as pessoas terem ambição, o que é errado é elas Sim, serem gananciosas. E sim, a gente tem que ter ego, sim. Sim, a sim. gente tem que ter um pouquinho de vaidade, sim, porque, cara, é a nossa história, são as nossas conquistas. Se a gente não ficar vaidoso por isso, porra, não faz É. sentido você continuar. Sim. É, são os nossos, é a nossa vida, é o que a gente está acumulando ali Sim. na nossa alma. Então, acho que é É, válido em alguns momentos, tem que ser dosado, mas é sim. Com válido. certeza, tem que ser dosado. Agora, É, até pegando o gancho do que você estava falando, uhum, o que que eu senti em relação ao seu trabalho? É o plágio, né? A porra do plágio que eu falo, gente, não fica plagiando, não copia. Pega a referência e tenta criar alguma coisa em cima daquilo, com a sim, sua cara, com a sua identidade, sim. né? As pessoas, desculpa só te cortando de novo, Não, Rafa. pode falar, não tem problema. É Eu isso. vejo que as pessoas falam muito das Uhum, minhas fotos, assim, a minha formação é em artes plásticas. Eu não sou fotógrafa. Eu uso a fotografia como uma ferramenta para expressar arte. uhum, Então, quando eu vou para campo e eu faço as minhas imagens, ali é o começo do meu trabalho. Quando eu venho para casa, eu vou pintar aquela imagem para que ela transmita a mensagem que eu quero. Então ah, eu vou mexer ali em toda uma edição, eu cuido de foto por foto, para no final as pessoas verem o que elas veem ali no Instagram. Não é foto para o Instagram, aquilo é a minha identidade visual. Aí eu recebo muita mensagem de gente falando: ai, que equipamento você usa? Ai, que programa que você usa para editar? Ai, você não dá cursos? Por que você não faz uma turma? Cara, eu posso fazer tudo isso, só que o que as pessoas querem? Elas querem a receita da minha edição. Elas querem saber que saturação que eu uso, que abertura eu entendi. uso. Cara, isso aí é a mesma coisa que eu passar minha senha do banco. Eu Entendo. tenho que mostrar para você que existe essa possibilidade de comunicação, mas é você que Sim. vai ter que lapidar como você quer falar, não Sim. é copiar. E é pequena a comunidade, né? Se a gente parar pra pensar. É muito pequena. A minha, por exemplo, se eu já conversei com algumas pessoas, falei, cara, é extremamente pequena. Não é igual os americanos que eles criam 7.000 páginas do mesmo estilo e do mesmo modelo, e é consumido 7 coisas ali da mesma forma. As pessoas fazem ali. Às vezes eu recebo umas DM e tudo mais, falam, cara, você pode compartilhar, a gente vai fazer uma pré-venda de um negócio e tudo mais. E no começo eu até compartilhava, hoje eu já consigo, sabe, ter essa imagem meio de tubarão e falar, irmão, eu não vou compartilhar porque É meu eu preciso concorrente. ser uma concorrente, assim. E às vezes as pessoas não entendem que, assim, se você
se o cara comprar um negócio seu, eu não vou pagar minha conta mês que vem. Então, cara, Exato. tipo, não vou. Eu já perdi amizades, não amizades, mas eu perdi algumas pessoas que sabe, pareciam estar Não, junto ali na mesma gente. caminhada, e eu falo, cara, Então, Rafa, mas aí é o que eu falo da diferença entre a ambição e a ganância, aham, né? A sim, ganância faz com que as pessoas pisem em cima das outras por benefício próprio. exatamente. Porra, eu não, eu posso indicar o trabalho, eu posso trazer fotógrafos para trabalhar comigo, porque eu até preciso deles, da ajuda deles. E eu não sou uma pessoa que vou trazer alguém e vou simplesmente catar o trabalho desse fotógrafo e pôr meu nome e me promover em cima disso. Não. Eu sou muito correta com esse tipo de coisa. Então, se eu estou trazendo, eu vou divulgar, eu vou valorizar o trabalho, eu não vou confiscar a imagem, eu vou deixar. Uhum, Só que, assim, tá trabalhando em parceria comigo. Então, meu nome tem que estar junto com o dela. Aí, sim. fazendo uma outra analogia, né, Rafa, que é o que eu sempre tento dar exemplos. Restaurante. Eu fiz um curso de gastronomia, aí eu vou trabalhar com, sei lá, um Atala da vida, que é famoso. O cara já tem o restaurante dele. Aí eu Uhum, fico 3 anos trabalhando com o cara. Cara, você acha que eu vou querer fazer o cara abrir mão do restaurante dele para eu cuidar? Ou eu uhum, vou sair dali, abrir o meu restaurante, vou fazer escola com o cara, vou abrir meu restaurante e vou pegar o que eu aprendi ali, misturar com uma coisa nova para criar minha marca. uhum. Então, acho que as pessoas elas têm elas ficam folgadas nisso. Agora, sua linha de raciocínio não está errada, não, né, Rafael? Assim, Acho que não, né? Eu gosto de pensar que eu pelo não menos, tento. tá, não é, tá, não. Porque é a a gente, mesma coisa que o cara postar uma foto que foi feita por outro cara e me marcar, o polícia quer se promover. Aí o João fez a foto entendi. dele, o fotógrafo João fez a foto dele. Aí ele posta a foto do João e marca o meu Instagram, pedindo para eu repostar. Para, o Acontece João muito não. isso, tipo, de. Muito! Nossa. E eu fico. Eu cuido muito do meu Instagram, Rafael. Então eu olho Aham. lá, eu tiro das fotos marcadas, eu excluo marcação. Porque, porra, Uhum. o João nem trabalha comigo. Isso acho que isso é importante, porque às Porra! vezes hoje parou um pouco porque eu acho que as pessoas elas conseguem ter consciência da seriedade às vezes da página. Por mais que a gente seja meio maloqueiro, a gente tipo tem consciência as pessoas, ou se elas olharem o feed, elas conseguem ver que existe ali pelo menos uma mínima de uma seriedade. Mas até um pouco tempo atrás ainda tinha muito, tipo, qualquer Mike ou qualquer cara que marcava a gente assim, whatever, sabe? O cara, sei lá, treinando. Ele quer Aí se eu autopromover. atualizava e hoje, antes eu mandava nada. Hoje em dia eu mando uns pontos de interrogação. Eu falo, cara, o que você quer? Não entendi. Assim, às vezes eu olho e falo, cara, o cara não tá com pet, não tá com uma camiseta. Ah, Cara, então. esse cara não tá com nada do Encouraging, assim. Mas, obviamente, se o cara é meu amigo, se é, por exemplo, assim, várias outras pessoas que são meus amigos, e eu acho que é pertinente repostar, eu reposto. Tipo, sabe, o cara entrando dentro de uma casa, às vezes. Eu compartilho muitas vezes as coisas do Vicente. O Vicente lá de São José e tudo mais, tá de tripulante. Cara, não tem nada, não tem nada do Incursion lá. Eu compartilho porque, sabe, eu Mas não então, vejo Rafa, é isso que eu problema. tô falando. Eu também passo por isso. Eu divulgo trabalhos de fotógrafos que não trabalham comigo na minha rede social. Tenho Fotografando Heróis, que é de outro estado. Tem várias pessoas que fazem trabalhos que eu divulgo. Uhum, Tem até dentro da própria PM, eu nunca divulguei, mas eu sei, eu valorizo o trabalho de muita gente. Por exemplo, o Felipe Barrientos, que está na escola de bombeiros, ele fotografa, acho que todos os 100% dos cursos da ESB é ele que faz. Eu não sei se ele faz GB também. Os GBs aí de bairro, eu acho que não, até porque não sei se seria viável para ele fazer tudo isso também, né? Mas o trabalho dele é maravilhoso, ele faz um nossa, trabalho muito bonito, eu é gosto da hora lá, hein? muito. Ele é um cara que trabalha no mesmo lugar que eu. Uhum. Não trabalha na minha equipe, nunca trabalhou, só que não tem por que eu não falar bem do trabalho dele. Você já foi lá na ESB? Se eu já fui? Uhum. Cansou de lá, né? Ah, eu vou muito com outros cursos para lá. Eu Uhum. cheguei a fazer um trabalho com uma turma de oficiais, muito curtinho ali numa formatura, mas é o que eu falo, Rafa, existe uma questão de respeito. Se um Sim. dia a ESB me chamar para fotografar, eu me sinto muito à vontade de mandar uma mensagem para o Felipe, porque eu considero que ali é um espaço dele. Aham. Ele fez por merecer para estar ali. Sim. Então, eu teria muita tranquilidade de falar para ele, Felipe, me chamaram, tal.
Você se incomoda de eu ir? Podemos marcar um dia, de repente, um dia que ele tá lá para fotografar juntos. Sim. Não existe uma guerra. E lá Só é que legal. mas aí é o que eu te falo, Rafael, é questão de ética. Aham. Eu vejo nele um cara ético. Então, do mesmo jeito que se um dia tivesse a oportunidade de chamá-lo para fazer alguma coisa comigo, que ele tivesse vontade e me procurasse, não teria problema. O problema é quando é Sim. um querendo, furar o olho do outro e puxar o tapete do outro. Isso aí, para mim, é Uhum. desvio de conduta, não funciona, e aí a gente parte para uma guerrilha, entendeu? Pô, vou te falar que eu não conheço um lugar igual a ESB no mundo, tá? Talvez exista na Europa, em algum lugar, na parte de desastres, alguma coisa assim, mas lá eu acho incrível, cara. Lá é Não, lá é muito um legal, lugar maravilhoso muito legal. mesmo, assim. Uhum. Trampo legal. E Mas bombeiro tem que. Bombeiro, eu fico. É brincadeira, tá? Porque tem um monte de bombeiro aí que escuta o podcast. Mas bombeiro não precisa de mais nada, né? Porque todo mundo ama bombeiro. ele se autopromove, né. Não precisa de mais nada. Tem um amigo meu que é bombeiro, ele tá saindo da Mega agora, tá saindo da polícia. E como todo mundo tá saindo da polícia agora, né? Mas eu tava brincando, eu falei, mano, você não precisa de mais nada, cara. Você foi bombeiro, velho. Não, tipo, todo mundo te ama, velho. Todo mundo ama você. Então, agora acho que até encerrando um pouco esse tópico que a gente estava Uhum. falando, né, Rafa, eu acho que a questão da concorrência, né, dessas pessoas que fazem o plágio, que imitam, de alguma maneira elas também acabam sendo boas pra gente, porque, eu mesma percebo, se eu voltar lá atrás no começo do meu Instagram, do Navio Militar, eu percebo o quanto eu mudei na própria edição mesmo, né, Sim, aham. desde o começo até agora. Então acho que quando uma pessoa percebe ali o que você está fazendo, quando ela começa a fazer uma coisa muito parecida com a sua, aquilo te tira de do comodismo Uhum. e te faz ir atrás de um novo conhecimento, de uma nova ferramenta, de uma nova identidade. A essência sempre vai ser a mesma. De fato. É que nem até camisas, cara. Camisetas. Camisetas eu Tudo, se o cara começa a parei. imitar a sua arte, isso vai te forçar a buscar novas referências, Aham. novas É, artes, e aí você vai continuar naquele lugar que é sim. seu e que você ocupou. Por quê? Porque você é uma pessoa que Uhum. sempre vai atrás de um diferencial, de estar um pouco à frente daquilo, Sim. Eu né. fiz até esse sacrifício aí de, tipo, realmente parar de fazer as camisetas e tudo mais. Obviamente tive problema com o fornecedor de camisetas, mas pra mim era uma parada que eu tava quase querendo já parar de verdade, porque acho que tinha tanta camiseta na comunidade que eu falei, cara, acho que eu não quero mais fazer. Pets também é a mesma coisa. Acho que pets, daqui a um tempo, pelo menos eu quero focar com Incursion em outras coisas. Quero que isso seja Ah, um. não, mas não para não, Rafa, É com que os é pets foda. não, não. Veremos como O vai que eu ser. acho que às vezes é legal fazer é dar uns 2 passos para trás, Aham, com deixa esse certeza. momento de saturação, deixa a galera. É igual moda de roupa, assim, deixa todo mundo usar até cansar, mesmo que você ache bonito, quando todo mundo já estiver cansado, você Uhum. pega e usa, porque aí você vai estar diferente, É, entendeu? Às vezes, sim, talvez a gente tenha que saber só bater retirada ali durante um com tempinho, certeza. É bom, é bom. mas se O tem outros projetos em mente, acho que tem mais a Tenho. se dedicar mesmo. É porque assim, às vezes eu falo pra galera, né, que eu pelo menos eu não gosto de pensar que eu vou ficar estabilizado nisso, o Encourage vai ficar parado só nisso pra sempre, né. Acho que isso não, pra mim não é um foco. Então, quero sempre tá evoluindo. Eu falo muito sobre isso quando eu faço podcast aqui com os meninos, então a gente faz umas filosofias sobre evolução, né. Você sabe, você me conhece muito bem, né, a gente é amigo pessoal há muitos anos já, desde que a gente se conheceu, e você sabe que eu sempre penso de uma forma assim de me autocriticar e sempre se desenvolver, né? A gente fala só algumas coisas que a gente tava falando no último podcast, que vai ser lançado, vai ser o número 101, que eu gravei com os meninos, que a gente tava falando sobre as coisas que são ditas, às vezes, que a gente precisa assim, sabe, olhar pra trás e falar, cara, talvez isso esteja errado, a gente precisa, sabe, se concentrar em se corrigir e, sabe, ser crítico de si mesmo. Eu acho que isso é importante. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem fazer isso, e eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso é um grande problema. Eu acho que a vantagem que a gente tem como ser humano, né, é justamente essa capacidade de mudar, de rever, de hoje estar pensando uma coisa e amanhã, sim, eu Uhum, posso estar pensando outra, mas não exclui aquilo que você já foi. Eu acho que é uma constante lapidação, né, Rafa? uhum, com certeza. E eu acho que isso é importante pra gente, né. Talvez o pensamento que você tinha há 2, 3 anos atrás, hoje já não faz tanto sentido, e que Com bom que certeza, não faz e você com evoluiu, certeza. né. Antes era no ego, hoje é Little a ego, little um pouquinho de ego ego, aham. e tá tudo bem, Aham, sim. né. Eu odeio esse termo, mas
tá tudo Tá bem tudo mesmo. bem, é. É, sobre isso e tá tudo bem. Mas é tudo eu Mas falo isso sobre crítica, às vezes, por exemplo, quando alguém discorda da opinião que você tem. Isso é muito importante, eu sempre tento prezar isso no Incursion, as pessoas, assim, quando elas têm opinião opostas e elas não concordam de forma alguma, isso é ok. Então eu acho ok quando alguém levanta alguma discussão ou me chama na DM ou dá um puxão de orelha, como já aconteceu várias vezes em alguns episódios, de eu, sabe, me identificar como errado, mas às vezes não me identificar como errado. Falar, cara, eu entendo a sua opinião, entendo o que você tá dizendo, mas mas a eu minha é discordo. diferente. Sim, eu discordo. E é isso, tipo, nada que você vai falar pra mim, a gente vai mudar, entendeu? Mas é ok, tá tudo bem, entendeu? Sabe? Tá tudo bem a gente discordar sobre isso, sobre aquilo, e é tudo bem, Mas aí eu acho que é uma questão de maturidade, com Rafael, certeza. porque é assim, se a gente está no mesmo nível de maturidade, você vai entender a minha opinião. Você pode não concordar com a minha opinião, mas isso a minha opinião não vai fazer você me enxergar como uma outra pessoa. Você vai continuar me enxergando com respeito, vai continuar sendo meu amigo. Talvez a gente não toque mais naquele assunto que a gente Sim, não se entendeu, sim. mas eu acho que a questão da maturidade facilita que você consiga ter opiniões diferentes e simplesmente respeitar e não rotular a pessoa por causa de uma opinião, Exatamente. Você né. sabe, tem um tenente amigo meu, que vocês conhecem ele, que é um tenente de operações especiais, que a gente discorda todos os dias. Todos os dias a gente discutindo sobre alguma Sei de coisa. quem você está falando. Todos os dias. Cara, de 10 coisas que ele fala, eu discordo de 9, mas é ok, porque a gente, cara, e a gente se gosta pra caramba. Ele é meu irmão, cara. A gente é amigo. Assim, a gente, meu, é ok, é ok. Eu e ele, a gente se entende muito bem. A gente fala, cara, é isso. E tá tudo bem, sabe? São de escolas diferentes, de cabeças, de caráteres, de criações diferentes. Eu falo criações porque às vezes a criação interfere nisso, sabe? O jeito que ela é criada, o jeito que ela tem como caráter, como estilo de vida e tudo mais. E é totalmente ok, cara, porque é um cara que, se ele falar isso, eu vou respeitar de forma, cara, árdua. Eu falo, cara, tá certo, velho, é isso mesmo. É uma Assim, pessoa, independente da opinião dela ali, que você já conhece. Você sabe os valores, você sabe o caráter, você sabe a conduta de vida. Aquilo ali é só uma opinião. sim, sim, sim. E, cara, respeito. Eu acho que isso que me interessa mais. Porque, assim, várias outras pessoas também que eu tenho discordância, sim, mas são pessoas que eu concordo, que eu respeito muito mesmo, assim, a opinião, o ponto de vista que ela, os pontos de vista que ela tem sobre algumas coisas. Que eu, sabe, de eu parar e ficar refletindo. Porque eu sou uma pessoa, você me conhece, que eu fico, às vezes, matutando as coisas. Eu falo, cara, mas ele me falou Ah, isso isso, é sabe? verdade, Rafael, você pensa demais às vezes. Ele falou isso, aquilo, não, sabe? Eu fico Relaxa, matutando aquilo. relaxa. Hoje já me libertei muito mais disso, né? Hoje, Muito, nossa, verdade. cara, Eu sei, sou testemunha viva eu ficava disso. remoendo muita coisa. Falar, cara, mas será, sabe? Eu ficava, tipo, Relaxa, te relaxa. entregar pro universo, cara, sabe? Então, Você não tem controle de é porra legal. Exatamente. nenhuma. Mas isso é uma coisa que eu aprendi também, assim, hoje eu dificilmente eu discordo com alguém, quando eu discordo é de uma maneira tão leve, é sempre numa conversa, de repente a gente fala: "Ah, eu penso nisso, ah, penso nisso, ah, então ok, vamos fazer um brinde, shot de brother e acabou". O que eu não perdoo é realmente desvio de conduta, valores de vida que são diferentes dos meus, É. não funciona, né, as pessoas falam: Uhum. "Ai, hoje você trabalha com a polícia, você está super engedrada nesse meio". Como é que você faz se você chega num churrasco de uns brothers, já me fizeram essa pergunta, como é que você faz se você chegar num churrasco dos seus amigos e seus amigos começarem a descer o pau na polícia? Eu falei, primeiro de tudo que se tem alguém que desce o pau na polícia, já nem faz parte da minha roda de amigos, já parte Uhum. daí. É. Então, quando são valores de vida realmente diferentes, pra mim é inegociável, assim, não tem, é cada um no seu canto mesmo. Ou você pode fazer igual os meus amigos. Uma vez a gente foi numa festa, assim, e a festa de república, assim. E a gente ficou fingindo que a gente era agente secreto, a gente ficou concordando. A gente ficou fingindo que era verdade. Verdade, verdade. Porra, esses ratos cinza, velho. A gente ficou mentindo. Não É consigo, engraçado. Rafael, porque em algum momento eu vou dar uma brecha. A gente faz Em por graça. Ou se afasta, né? Porque eu acho que a gente se colar perto dessas coisas negativas, assim, não vale a pena. Então, por exemplo, tem muito exatamente. ambiente. Tem muito ambiente, às vezes, que eu vou com outras pessoas que, sei lá, eu não falo que. Falo que eu sou, sei lá, empresário, alguma coisa assim, tipo, eu falo nada que eu sou envolvido na comunidade desse tipo, assim, porque eu acho que não vale a pena. E também eu não preciso. Então, mas é que eu não tenho como me esconder muito, né, Rafa, Aham, de fato. então eu sou blogueira, Pô, tá, operacional, né, falando, então falando em outros trabalhos, existe uma galera que fez um trabalho muito foda ultimamente que vai ser lançado.
Inclusive, eu não sei se eles escutam podcast ou não, mas espero que cheguem até eles isso. Que existe uns caras chamados Irmãos por Escolha. Vai ser lançado na Netflix. Eles gravaram um documentário na AMAN em Rafa, 2019, eu 18. estou fazendo um trabalho, atualmente, eu estou acompanhando um curso de segurança de autoridades, é meu primeiro trabalho no Exército, Uhum, no 8º Batalhão de Polícia do Exército, né, aqui no Ibirapuera, uhum. ali na região do Ibirapuera. E hoje eu estava navegando no Instagram, vendo os stories, né, no meu Instagram pessoal, vendo ali os stories, e o capitão que está coordenando o curso postou a tela deste documentário. Eu Sério? acho que Ah, deixa eu é, entrar aqui, porque eu acho que já foi lançado sim, viu, eu acho Rafa? que deve ter lançado, acho que lançou ontem, se Deixa eu brincar. ver. Eu Alguma vou coisa. até dar uma olhada aqui, Eu ó. lembro que a estreia era tipo 10, 11 de junho, alguma coisa assim. Não sei, mas Ele 11 postou lançou hoje, isso hoje. mesmo. Lançou hoje, 11 do Postou, 6. isso. Ele até Lançou colocou hoje na aqui, Netflix. dica do dia, Netflix, irmãos. Ele, Uhum, ele é formado pela MAN, então sim, para ele talvez tenha um significado sim. bem Aparece especial um, assistir. aparece um amigo meu nesse Irmãos por Escolha. Por mais que, inclusive esse amigo meu tá saindo do exército. Cara, todo mundo tá saindo. Você percebeu isso? Saindo de tudo, né? Porque a Meu, gente, a gente isso, precisa falar ó. sobre isso, cara. Sobre, assim, você sabe a minha trajetória de vida, como ninguém, sabe a trajetória de outras pessoas em volta da gente, né? Sabe o problema que a gente tem passado nas instituições militares. E absolutamente ninguém fala sobre isso. Se alguém, sei lá, da puta, se algum. Assim, eu sei que vai ter muito Mike que vai ouvir, mas, assim, se alguém, cara, sei lá, lá do panelão vir com alguma história que. Ah, cara, a Polícia Militar tem um programa da parte psicológica e tudo mais, cara. Isso é uma mentira, velho. Isso não existe algo do tipo na polícia. Não Ai, existe. Se Rafa, existe. ó, eu não me sinto confortável para falar muito de alguns assuntos dos quais eu não tenho profundidade. O Uhum. que eu sinto é que existe, teoricamente, né, existe ali uma filtragem no processo seletivo que eu tenho um pouco de dúvidas da Nossa, eficácia, com certeza. porque eu acho que depende de quem está fazendo, depende de como aquela pessoa está naquele dia, e eu vejo, assim, uma série de pessoas que talvez entrem sem condições. Mas o Aham, que eu vejo também, Rafa, é assim, é muita gente que entra com condições e vai se deteriorando. sim. Às vezes o cara entra bem, começa a realmente ter contato com algumas coisas ali que vão corroendo o psicológico e emocional. E aí que eu acho que talvez tenha uma lacuna, porque assim, como é que você como é que é o suporte dessas pessoas, né? Mas eu não me sinto confortável para falar sobre isso, porque eu não sei como funciona, Sim. Rafa. Eu sempre falo com as pessoas, às vezes, sobre um negócio chamado. Existe um documentário de 2015 de um cara que é ex-Delta Force, chamado Tyler Gray, que o nome do documentário dele é The Wish I Love Destroy Me. É basicamente, assim, no literal, assim, brasileiro, talvez, seria aquilo que eu amava me destruiu. E Tá. isso é muito real. Eu já conversei com você sobre isso, de várias outras pessoas que eu conheço que amaram tanto algo que aquilo destruiu. Eu conheço um amigo meu próximo, um irmão meu também, que, cara, basicamente a mesma coisa. Assim, vários outros relatos você conhece, você deve conhecer várias outras pessoas. Eu conheço muita gente que, assim, tá só se afastando disso, fala, cara, não quero mais saber disso. Já Então, entreguei meus papéis e, o que eu vejo assim, Rafa, o que me assusta um pouco eu vejo que na minha trajetória, agora eu vou falar com a PM, porque eu comecei com a Força Aérea, fiquei na Força Aérea de 2013 até 2016. Em 2016 eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com a PM e estou até hoje. Desse período, né, de 2016 até agora, o que eu percebi, não sei se é porque agora é mais divulgado ou porque realmente aumentou. A quantidade de suicídios é uma coisa que me assusta muito e a maneira com que eles têm acontecido. Então, não é o cara que se trancou no quarto uhum, e se sim, matou. Não, é o cara que chega uhum, em casa surtado e se mata na frente da família. sim, sim. Zero filtro, Não, assim. a Você gente vê nem que tá, o cara. nem Você tá vê que o comentando sobre os casos dentro dos batalhões, né? Então, mas assim, o cara já tá num nível que assim, ele não tá nem filtrando mais onde que ele vai fazer, ele simplesmente faz, foda-se.
Eu vejo a questão do suicídio muito forte, não sei se é porque antes não tinha divulgação e hoje tem, ou se realmente aumentou. Eu tento fazer alguma coisa, eu não sei se eu consigo atingir. Tem um oficial que já está afastado, que faz alguns trabalhos, livro e tudo, e ele, sempre que eu posto, ele fala, obrigada, seu trabalho é importante. Eu sempre posto, falo do CVV, mas eu não sei o quanto isso realmente pode fazer a diferença, eu espero que faça. E o que eu vejo também, assim, o quanto de gente que eu conhecia, e olha que eu não conheço muita coisa da PM, eu conheço muita gente, mas não, acho que não deve ser 20% da PM que eu conheço. O quanto de gente que eu conhecia, que eu tive contato, que eu fotografei, e que ou se matou, ou deu uma surtada e por algum motivo acabou indo preso. Sim. Ou simplesmente tá falando, chega, já deu, e desliga da Mega e, vai para outro país, vai virar empresário, vai para outro estado. Mas existe, assim... Sim. E pior, tá, Rafa? Escola de soldados. Acompanhei o cara que tava vibrando ali na escola de soldados, se formou. O cara não faz nem uns 2 anos ali de probatório, não sei se é esse o nome. Você vai ver, o cara já vai por fora. Sim. Já virou... Já tá numa multinacional, já também virou empreendedor. A gente pode falar um pouco que a gente conhece. Por ser militar de São Paulo, a gente sabe as condições financeiras e as condições da instituição em si. O que eu vejo, vai parecer, né, talvez que eu esteja jogando por um lado só da forca. Cara, eu vejo uma debandada gigantesca das forças de segurança pública, até das forças armadas, mas juntando forças armadas e forças de segurança, eu vejo uma debandada absurda das áreas militares. Absurda das áreas militares em si. Eu não sei se a gente é muito francês nesse sentido, porque isso que vem afetando. Pelo menos os relatos que eu vejo de oficiais, amigos meus, de oficiais, não tô nem falando de praça, oficiais que vêm de um militarismo extremo, que é uma formação de oficial absurda, que é de comandar, vem falando de quanto essa vibe francesa afasta absolutamente todos. Então, assim, Polícia Militar e Forças Armadas, a debandada é gigantesca, assim. Isso aqui não é por falar, todo mundo, é só se fazer qualquer pesquisa rápida, conversar com qualquer pessoa, a margem de debandada absurda de pessoas de instituições militares. Posso estar errado em relação a dessa debandada por conta das características militares? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser também a nossa geração, que também talvez esteja diferente. Eu só falo isso porque tem pessoas que vão trazer esse tipo de argumento, né, sobre gerações e tudo mais, porque as pessoas estão mudando nesse sentido, blá blá blá. Eu vejo dessa forma, mas eu também não vejo dessa forma, não acho que seja esse o problema. Para quem está dentro das instituições sabe o real problema de que está acontecendo. E também o descaso nesse sentido. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é a falta de suporte da própria comunidade. Quando eu falo comunidade, eu falo, Incursion, eu falo de todo mundo, páginas militares, que seja, páginas operacionais, que dão zero bolas para esse negócio. Só quando a gente fala de parte emocional, sobre a demanda de policiais que desculpa, desbandamento de policiais, sobre suicídio, sobre acontecimentos e tudo mais, ou às vezes acham até graça nisso, falam, pô, lá, o policial pirou, mais um louco que pirou. E, você conheceu aquele sargento sargento lá de Rocan, o sargento que entrou lá e atirou um dos policiais, você chegou a conhecer ele? Não, é do interior, né? Não era um sargento de Rocan, é um meio que velho. Foi o que matou outro sargento e o capitão. Aham. É do interior, eu acho. Então, cara, eu conheci uma pessoa que era muito próximo dele, cara. Diz que ele era um cara, assim, algo totalmente surpreendente, assim. E a gente vê esses casos surpreendentes acontecendo em casos de família, de surtos psicóticos absurdo, Mas, Rafa, eu acho que isso é uma coisa muito simples, assim. A minha maneira de enxergar é muito simples, que é do tipo, tudo na vida é uma questão de troca. É troca de energia, é troca de... Tudo é troca. Tudo na vida é troca. E o que eu percebo na PM, de uma maneira geral, e posso estar falando uma grande merda, porque, de novo, eu sou só uma fotógrafa, é que, assim, meus caras só fazem, mas não tem nada em troca, você não tem um salário que compensa. Você vai lá, entrega a carcaça, você não ganha R$1 a mais pra estar numa tropa. Não tem, é só venha nós e eu vou sorrir, foda-se, entendeu? De onde vem isso? Se é dos oficiais, se é do comandante, se é do político, se é... Não sei, não opinaria. Mas, Sim. assim, é uma coisa que a PM atua
unilateralmente, não Sim. adianta. Não adianta. Eu vejo muita gente, muita página, às vezes, jogando também essas banhas pros oficiais, essas banhas também pro governo. Cara, é um geral. Assim, a gente sabe, você e eu sabemos que, assim como tem gente que fala mal de oficial, mano, tem muito praça que não presta também, cara. Então, assim. Gente, eu sou da seguinte opinião, Rafael: o mal profissional tá aí, tá no mundo. Exatamente, Ele exatamente. tá na PM, ele tá na fotografia, ele tá no Exatamente. comércio, ele tá no hospital, ele tá numa farmácia onde tem 3 funcionários. Uhum. A questão é que, assim, se a gente tá falando de uma instituição de 200 anos que tem, sei lá, vai, 100.000 pessoas, Uhum. o 1% de muito é muito e 1% de pouco Aham. é pouco. Sim. Mas o filho da puta tá aí, ele tá no mundo, desde que o mundo é mundo, o filho da puta existe. Uhum. De fato. Então, eu acho que é muito fácil a gente apontar o O dedo dedo, para o né. Uhum. oficial, ou para o governador, ou para o Uhum. praça. É. Eu acho que é um problema, sim, generalizado, basicamente. Eu acho que cada vez cresce. Não existe nenhum tipo de conversa sobre estresse pós-traumático aqui no Brasil na área policial. Se existe, eu não conheço. E se existe, alguém me apresente, porque eu nunca vi. Não tem nada do tipo aqui. E lá nos Estados Unidos já é discutido bastante sobre isso, sobre o que o estresse pós-traumático pode causar, né, na vida do policial. Porque antigamente isso era se falado muito por causa das guerras, né, por causa da guerra ao terror e tudo mais. Sim. As Forças Armadas voltavam para casa e tinha esses casos. Mas o policial, ele, hoje em dia, se pegar um policial de Los Angeles, de Detroit, pegar um policial do Rio de Janeiro, pegar um policial de São Paulo, cara, ele vê tantas coisas ruins quanto um cara que tá em guerra. E isso é um fato. Isso não é Então, inventado. isso é pior até, porque, Uhum, o pós-traumático do polícia é todo dia que ele sai para trabalhar. com certeza. Seja porque ele precisava tomar um banho, o chuveiro estava frio, seja porque ele chegou numa cena de crime e viu alguém degolado, Uhum. mas ele tem um trauma, é isso que eu tô te falando, todo dia tem alguma merda. Sim, Que é o desgaste mental. não Não tô adianta. falando que não tenha coisas boas, óbvio que deve ter, e eu acho que os Sim, caras que estão aí, né, o efetivo que tá realmente trabalhando, tá aí realmente por uma vocação, por um motivo maior, né, que talvez a gente não consiga explicar. Mas, cara, a polícia realmente, pensando por esse lado, ela deveria ter uma assistência com certeza. mais, se dedicar mais a isso, porque, cara, o trauma é todo dia, eu acho, para a polícia. Aham. Desculpa, mas eu Existe, imagino que seja. existe um programa da Polícia Militar relacionado a isso, mas da forma que é levada não é uma forma correta ou boa. A forma como ela é levada é de uma forma quase punitiva, assim, tipo, cara, opa, o cara tá com problema, vamos tirar a arma dele, vamos ver qual é que tá acontecendo, talvez vamos até desligar ele da corporação. Nossa, daí você pega o cara que o Hum, mínimo que ele tem de segurança é aquela arma, você já tira o bagulho que, meu, exatamente. é um motivacional dele, E eu já vi isso acontecer, eu já vi aí isso o cara acontecer de fica próximo. 13 de vez, Eu já né. vi acontecer isso de próximo, assim, muito próximo de mim, e retirar a arma, e, meu, começou até um processo aí de desligamento, e aí o cara fala: "Porra, e agora? Como é que eu vou cuidar da minha vida no resto do ano?" Olha. Então, Rafa, é que assim, são assuntos que pra mim, né, eu escuto falar, eu tô dentro dos batalhões, eu conheço gente que tá no meio, ou é alguém que era muito próximo de alguém que, sei lá, que fez alguma coisa, mas eu de verdade, assim, quando eu fico sabendo dessas coisas, eu tento fazer o que me cabe, que é mostrar que existe apoio fora, mostrar que, sei lá, procura ajuda, meu, não pense em se matar, mas tem muita coisa que eu realmente não me sinto confortável para falar, Aham, sim. porque, eu sei só ali, né, superficialmente, eu não Aham. tô Mas no eu dia a entendo, dia faz com sentido. eles, né, Aham, então, sim. É, eu acho que até de repente, assim, eu acho que eu posso estar até falando demais de um assunto que eu não sei como é de verdade, não sei, eu não queria sei. de alguma forma, trazer, não sei, de alguma forma fazer alguma. Queria não, eu quero, ainda tenho esse projeto de algum dia, fazer o que é feito nos Estados Unidos, nesse tipo de projetos. Eu lembro que eu fiz até um trabalho na faculdade sobre isso. Nos Estados Unidos existem muitos projetos sobre conversas, sobre pessoas na área de segurança pública. Então são eventos que são feitos assim, meu, caça, assim, uma semana, cara, dando tiro, um acampamento e tudo mais, onde, cara, ali é focado sabe, em positividade. Ele é focado em unir pessoas da área, pessoas que têm interesse em fazer parte dessa comunidade ali,
meu, fazer alguma coisa de interesse de todos, né? Seja atirar, seja, meu, caçar, seja acampar, algo do tipo. E ali ser um ambiente de coisas positivas, sabe? De conversas, sabe? Meu, algo positivo, assim. Eu não consigo explicar agora, que tá, fica meio com sereno na minha cabeça em relação a isso, mas é algo que eu sempre quis fazer, assim. Não sempre quis fazer, né? Mas algo que vem Ah, despertando o que minha você vontade de fazer. fala é mais ou menos de ter um programa de reabilitação onde você faz o Hum, cara descompressar exatamente. Aham, positivamente em aham. vez de punir. Existe muito isso nos Estados Unidos com várias frentes. Existe muitas Mas aí, frentes Rafa, que eu acho fazem que isso. assim, eu acho que essas culturas de fora, elas trazem muitas referências boas, mas eu acho que esbarra na questão estrutural nossa, né? Então, eu vejo que para isso teria que ter uma mobilização de voluntários para tentar fazer esse projeto, precisaria ter uma, um positivo de quem? De político, de comando. Então, eu acho que Não, assim, mas seria privado, Paty. Seria algo assim, extremamente totalmente privado. Nada. Porque eu acho que esse tipo de coisa, eu não sei quando isso vai evoluir aqui no Brasil. E eu vejo de forma extremamente negativa isso. A gente tem tanta coisa que a gente não consegue sair há 20, 15 anos atrás. mas No... como é que você traria o cara para isso? Cara, tem muita gente que tem interesse em fazer isso. De verdade. Tem muita gente que tem vontade de simplesmente juntar com outras pessoas, sentar em uma roda, talvez, em uma fogueira e conversar sobre. Só isso. Ai, eu tenho um pouco de dúvida, Rafael, porque o que eu vejo, assim, os caras, até isso é uma coisa que quando eu posto no Instagram, eu falo, se você não se sente confortável para conversar com seus familiares e com os seus amigos, procure ajuda do CVV, que é neutro. Eu Hum, não consigo ter essa visão, porque eu já hum, ouvi pessoas que eu conheço falando para mim assim: "Você acha que eu vou conversar sobre isso?" Gente que falou para mim, eu sou uma pessoa ansiosa, tá, Rafael? Eu sofro uhum, disso há 15 anos de ter crises, de às vezes aham, tomar medicação. Hoje não tanto, mas assim, eu sou diagnosticada com um transtorno, de ansiedade generalizado, não é a ansiedade da modinha, digamos assim. sim, aham. E aí eu estava conversando com um amigo que estava passando por um problema, uma situação parecida, ele ficou confortável para conversar comigo, porque eu falei para ele do meu diagnóstico da minha realidade, e ele virou para mim e falou assim: "Você acha que eu vou conversar sobre isso com alguém no meu trampo? Você acha, por mais que eu sente na mesa para tomar cerveja e fale de tudo, você acha que eu vou mostrar para o cara que trabalha comigo num núcleo de polícia especializada a Uhum. minha fragilidade nesse sentido?" Paty, mas pode ver que mas você tem que perceber que esse é o propósito, porque se ele não conversar com isso, ele não vai conversar em lugar nenhum. Absolutamente nenhum lugar, porque assim, você sabe que eu fiz psicologia. Não, ele E, meu, conversou comigo, é isso que eu tô te exatamente. falando. A Sei, questão é como é é que você vai relativo. acessar essas pessoas? Aham. Como é que você acessa De essas forma pro pessoas? Como eu disse pra você, de forma mais produtiva, de sentar e conversar, porque, eu acho que obviamente não é simplesmente você sentar e conversar, começar a falar sobre as dificuldades, né, do seu trabalho e tudo mais, mas a partir do momento que você consegue, sabe, ter essa conectividade com outras pessoas que talvez se identificam com ela, não que assim, a gente vai fazer uma reunião aqui hoje só de gente retardada, só de gente que tem Mas problema é isso que eu tô mental, falando, entendeu? Rafa, como é que você vai chegar nesta pessoa? Como é que você vai identificar ali Aham, alguém em potencial para trazer para esse grupo? É muito difícil, é uma coisa muito complexa, eu acho. entendi. Não sei. Talvez, talvez seja um desafio em relação a isso aí, porque eu não consigo ver outra maneira efetiva de chegar nisso, pra ser sincero. Eu não consigo enxergar um programa efetivo, sabe, de ajuda psicológica nessa área. Eu, Cara, no Brasil, eu vejo uma coisa que é muito simples, cara, é uma questão de valorização. Se também. você paga um salário decente, se você recebe o polícia num batalhão com condições, você já está tirando essa questão desanimadora do cara, porque eu acho que isso aí é aquela, sabe a coisa da gotinha no copo d'água? Aham. Eu acho que a primeira coisa que teria que ser feita dentro da instituição como um todo, isso é a minha visão de leiga de fora, é valorização, ou seja, através de condições físicas, ou seja, através de condições salariais, mas eu acho que isso já tiraria um grande peso das costas dessas Com pessoas. certeza. Nossa, com certeza. Com certeza. Dinheiro ainda busca felicidade, acredite. Mas e busca sim, porque Porra! deixa você te livra de preocupações
idiotas do tipo, como eu vou pagar uma conta, como eu Aham. vou proporcionar comida para minha família. Dinheiro é uma coisa boa, sim, só que, de novo, a gente vai esbarrar onde? Na Uhum, de fato. administração, na estrutura, na política, blá, blá, blá. É, como a gente sabe, nada é fácil nessa vida, né? Nada é simples, nada é resolvido de um dia pro outro e tudo mais. Eu espero que as coisas melhorem, assim, Eu também, muito. mas nesse sentido, as coisas andam meio negativas, assim, e é triste, infelizmente, assim, a gente vê a cada ano que passa a gente vê piorando, e é uma pena. É uma pena porque pra gente é uma pena, né? Então, bom, Mas vai veremos. melhorar, vai melhorar. Na hora que Tomara. virar um caos, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Tem muita gente legal vindo aí, sabe? Eu falo isso porque, cara, última formatura de oficiais aí, tem ouvintes, inclusive. Cara, acho que eu recebi 3 fotos de formados no mesma turma, 3 fotos de pessoas que formaram, seguidores e tudo mais, sabe? Que acompanham e sempre estão discutindo ali os temas dos podcasts e tudo mais. Eu acho que a nova geração tá vindo com uma outra cabeça, Rafa. Eu Sim, vejo até pelos meninos que eu tenho contato, tenentes, né, que estão chegando agora. Aí eu sim. vou falar mais de comando, tá? Eu, Aham, eu circulo em todos os níveis ali da PM, desde o aham, recruta mais moderno até comando uhum, geral, digamos assim. sim. Mas eu vejo, assim, a galera que tá chegando agora com mais, sei lá, um pensamento mais lateral, uma coisa mais. Uma, uma cabeça um pouco mais, não saindo do militarismo, porque acho que tem que ter, tem as doutrinas e tudo, mas Sim, com um sim, de pensamento fato. um pouco mais humanizado. Aham. Mas é o que eu tô falando, é uma galera que ainda vai demorar um pouquinho para chegar, mesmo que sejam comandantes, ainda vai demorar um pouquinho para chegar ali Ser num nível onde consiga realmente ser falar, efetivo, né? ó, é isso, vamos fazer alguma Aham, coisa. sim, sim. Sim, sim. Então, talvez ainda piore um pouquinho antes de melhorar, né? Então, às vezes como a gente sabe, o curso da vida às vezes é isso, né? Tem que piorar um pouco, tem jeito. Tem que fazer, infelizmente. Tem várias coisas que, infelizmente, a teoria é isso. Mas é bom a gente enxergar as coisas de forma positiva, às vezes. Eu tenho tendência a enxergar as coisas muito de forma realista e às vezes de forma pessimista, mas eu venho mudando isso, você sabe muito bem, eu venho mudando isso. Eu não, eu assim, eu enxergo de uma maneira reta, eu sou Uhum, meio objetiva, uma coisa que eu aprendi a ser objetiva, é não ter medo de falar, não é, não quer, tchau. Eu já tô nessa questão um pouco mais prática de vida, mas uhum, a minha tendência é sempre olhar pelo lado positivo, assim. uhum. Sempre, sempre. Isso é bom. Isso é bom pra todos. É bom pra gente, né? É bom pra todo mundo ao Até nosso redor porque, também. Rafael, se eu não fizer isso, me dá umas gatilhadas de ansiedade, aí eu que me fodo, entendeu? Pois é, meu. Tem coisa que. É, Bom, ansiedade porque é quase basicamente o mal. É a doença do futuro, né? Basicamente. A gente sabe, né, o mal diagnóstico disso e tudo mais. Eu falo isso sobre as pessoas. Eu tava comentando sobre o TDAH, né? Que também é outra maior moda possível. E as pessoas têm essa tendência, né, a ver de algo de uma forma legal e tudo mais. Eu só vejo coisa negativa de TDAH. Eu Ai, sempre falo para as esse é pessoas, outro inferno que para a gente mim, vive, que é romantizar tudo que cara, não tem que ser romantizado. para mim é um dos maiores desafios da minha vida, é um inferno, assim, para mim dificulta toda a minha vida, não tem absolutamente nada. A única coisa talvez positiva que eu posso falar talvez seja o hiperfoco de algumas coisas, mas ainda assim tem algo que só foi negativo para minha vida toda e agora na vida adulta piorou. Obviamente hoje em dia eu tô controlando muito mais, consigo viver de forma bem, tô conseguindo viver de forma melhor. Mas é algo que é negativo e as pessoas têm tendência todo esse tipo sabe, de doença, assim, ou qualquer tipo sabe, de problemas que a gente tem, as pessoas tendem a romantizar. E isso é um problema muito grande, porque, cara, não é legal, não é algo positivo, né? Não, E as pessoas têm tendência a fazer isso. Mas tem coisas positivas também, que tem gente que, pelo menos, tenta conscientizar em relação a tudo isso, tudo mais. é, é o que eu falo, tudo pode ser usado, tudo é uma arma, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Eu posso ter Sim. um problema e usar o problema para tentar ajudar outras pessoas, ou eu posso ter um problema e simplesmente usar esse problema como desculpa para me acomodar e me beneficiar, né? Aham.
De fato. Que é o que eu acho que muita gente anda fazendo na questão de romantizar essas doenças e essas situações, enfim. Mas aí é o tempo de cada um e o processo de cada um também, sei lá. Sabe o que eu ia te perguntar também? Se você tem. Porque. Quanto tempo tem o nave? O Navi tem 8 anos, ele nasceu em 2015. Você tem algum projeto que você tem. Tipo assim, você tem algum. Como posso dizer? Não um projeto, porque acho que projeto todo mundo tem, né? Mas algum, sabe, goal, assim, algo. Por exemplo, eu com o Incursion. O maior projeto que eu tenho com o Incursion, assim, desenvolvimento de equipamento e doação. Por exemplo, assim, digo, Lembro que você me falou disso há muitos nossa, anos atrás, na para mim o época do maior. Força Comandos. Sim, né, o maior propósito, e não consegui até hoje. Sabe, de realmente ser efetivo em doação. Não tô falando de doar, tipo, 300, 500 reais por mês. Tô falando de forma efetiva mesmo, de retornar de forma efetiva para a comunidade. Ó, eu Esse é acho. um dos meus goals. O que você tem? Então, tá só metendo o bedelho no seu gol. Uhum, Eu acho que assim, é uma coisa que você tem há muitos anos, né? Então, a partir do momento que você tem, uma hora ela vai acontecer. com A certeza. questão é que às vezes a gente sempre estipula aí uns prazos que não são os prazos reais, né? Uhum. Então, eu acho que você está caminhando, até se você olhar para trás aí e ver sua trajetória desde a época do Força Comando, você já vai ver o quanto você conquistou. E talvez o seu caminho já esteja mais curto para você chegar nesse gol, Oh, né? Deus te ouça. Ai, Rafa, eu passei por alguns momentos no navio militar, né? Quando eu comecei o navio, por que que eu comecei o navio? Porque eu trabalhava com um cara na Força Aérea que tinha equipe. E aí ele usava a mão de obra dos fotógrafos para se promover. Então, quando a gente entregava o material para ele, era o nome dele que ia no material. Pô, E aí eu comecei a pensar que assim, não era justo, né? Porque na fotografia eu tenho muito mais tempo, eu estou na fotografia desde 2009. E aí a ideia do Navi foi isso, foi assim, não é uma pessoa, é um núcleo, porque o Navi é núcleo de arquivo visual. Então a ideologia do Navi qual era? Era ter um núcleo onde você reúne pessoas que façam a mesma coisa. E esse núcleo dominar a porra toda. Esse era o meu gol. entendi. Aí eu comecei a perceber que trabalhando na PM eu comecei a ter muita restrição. Que tem lugares que eu tô hoje que pode aparecer mil pessoas querendo fotografar, elas não vão entrar. E não é porque eu não vou deixar, é porque a unidade não vai deixar, por Uhum, questões de restrição. Então tem curso que eu não posso levar ninguém para me ajudar. uhum. Mas eu fiquei com aquela coisa de, eu quero ter uma equipe, eu quero que o navio seja enorme, eu quero proporcionar trabalho para muitos fotógrafos, porque a minha ideia nunca foi ser a Patti Bruni, foi ser talvez líder de um grande grupo de pessoas. A gangue. E aí tipo uma gang do bem, Uhum. a gang do Uma nave. gangue. É. Só que aí, nos últimos meses, aí até teve alguns momentos aí na polícia que isso começou a tomar forma. E eu falei, caralho, meu, não tô acreditando que depois de tanto tempo tá fluindo, o meu sonho tá acontecendo, tá virando realidade. Só que aí eu caí numa realidade, Rafa, que não era a realidade da minha cabeça, era a realidade do mundo real. Que é assim, eu conheço muita gente legal, Rafa, que trabalha nesse meio. Tanto que eu tenho colaboradores, tenho muitos colaboradores. Mas eu comecei a perceber que as pessoas não queriam trabalhar comigo. Elas queriam trabalhar, tipo, no meu lugar, sabe? E Uhum. aí eu comecei a rever se realmente esse meu gol de caralho, eu quero ter uma equipe gigante, se realmente fazia sentido. E hoje, Rafa, eu acho que eu tô percebendo que não tem muito. Então, quando você Entendi. fala de ter um gol, assim, eu acho que dentro do meu trabalho, hoje não tenho. Eu tô fazendo o caminho inverso, na verdade. Eu Uhum. tinha e eu percebi que não é um monte de gente. Sou eu, é a Patti Bruni, sim. Eu quis ficar meio obseque, sabe? Uhum. Ai, não quero aparecer, ai, não sou eu, é o Nave. Quando na verdade eu percebi que não, no meu trabalho não é o Nave.
E eu Entendi. tenho colaboradores e eu tenho gente para trabalhar comigo, inclusive estou fechando aí um grupo para um evento de sexta-feira, mas atualmente o gol que eu tinha não existe mais e eu pensei em outro não. Entendi. Eu E é ok. acho que a minha meta agora é ampliar minhas possibilidades. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho no Exército e gostaria de fazer outras coisas em outras forças. Uhum. Tenho um sonho que é meu mesmo, que é de conhecer as polícias de outros estados e fotografá-las. Porra, isso é legal, Mas, Paty. Você mas me para contou isso. isso, ou eu preciso de um patrocínio, então empresas que estão ouvindo o Incursion, Olha só, eu estou precisando de patrocínio, gente. Eu preciso de dono de empresa equipamento, aí. eu preciso de roupa nova para trabalhar, porque a minha tá Uhum, gasta. uhum. Mas para isso, ou eu preciso realmente de patrocínio, ou eu já preciso estar muito rica e ter galera aí desenrolando o trabalho para mim e passear, entendeu? Sim. Aham. Então, É, porque, cara, a gente acha que não gasta dinheiro menos. Cara, o Cote me deixou pobre, velho. Pobre mesmo. então, Eu acho que eu pago conta do Cote até hoje, pra ser sincero, um ano depois, juro mesmo. mas hoje eu não tenho nada assim para te falar. Eu já Aham. tive vontade de montar uma loja, mas a minha Olha. ideia não era. Eu tenho até tenho o Instagram, tá lá, navimilitar.loja, tá Eu muito. lembro, eu lembro. Tá há muitos anos lá, mas eu queria Aham. agregar alguns produtos, mas eu acho que a marca Navi Militar é uma coisa que talvez não seja viável vender. Talvez uma vibe como você, sabe? Tipo, Uma sei lá, collab. fornecer uma foto que pode virar uma arte. Sim, isso é interessante. Então, fazer uma collab, assim, com Aham, isso é alguém que já interessante. tá. Como você está fazendo com a Aham, Ivo hoje, né? Você aham, sim, emprestou seu nome para alguém que aham, desenvolve. sim. Mas Hã, alavancar a minha marca, eu acho que é uma coisa que eu já pensei e não rolou, e não penso. aham. E ontem eu estava almoçando aí fui almoçar com o pessoal, um pessoal aí, também não vou ficar, né? Estava Aham. almoçando com uma galera aí que eu trabalho, da PM, e aí me deram algumas ideias que são legais, assim, de direcionar um pouco o meu trabalho, sei lá, sair um pouco do curso e direcionar para outros lugares, mas também não vou ficar falando, porque senão eu fico dando spoiler, alguém rouba minha ideia ainda e eu me lasco. Sim, é interessante Mas, isso. mas são ideias, assim, mas não é nada do tipo, nossa, estou focada nisso. Meu foco Aham. agora é conseguir fazer os cursos, abrir as portas em outros lugares, e é isso. Continuar fazendo um Uhum. bom trabalho é o meu atualmente. Isso é importante, isso é importantíssimo. E é bom também, acho que é bom pra gente também, a gente focar no nosso trabalho, né, e não ficar pirando em outras coisas, pelo menos eu acho. Exatamente. Deixa eu pensar, eu ia te falar alguma coisa. Eu lembro que você é verdade, acho que você fez uma venda de camisetas pra arrecadar dinheiro, né, não fez? Então, eu cheguei a fazer num aniversário do COI, eu pedi Verdade, autorização dentro da unidade e eu cheguei a fazer uma camiseta comemorativa ali de aniversário. eu tenho. É verdade, mas era Uhum. nessa vibe bordada, que é a pegada que a galera usava muito em pelotão na época, né? Hoje acho que Sim. até isso mudou na PM, eu percebi. A galera tem outros estilos aí de camisetas, né? Uhum. Sublimadas, silcadas, outros paninhos. Mas eu cheguei a fazer sim, com autorização deles. Foi feita uma pré-venda. No dia da solenidade, a gente levou camisetas para vender lá. Uma parte foi para a unidade, né? Foi presente de aniversário para eles lá, sei lá, colocarem coisas na loja Uhum. e sei lá, como eles comprar ração para bicho. Mas eu cheguei a fazer sim, mas é uma coisa que também não retomei mais e É que dá trabalho pra caralho, essa que é a verdade, dá muito trabalho. então, Rafa, para mim, eu não sei nem se é questão do trabalho, mas eu acho que é uma coisa. Eu gosto de fazer, e assim, quando eu tenho oportunidade, eu me dedico e faço. Mas eu acho que é uma coisa que as próprias unidades podem fazer, Com entendeu? certeza. Uhum. Então, com os produtos deles e tudo, então acho que talvez seria Sim. fazer um trabalho que não é meu, é um trabalho Aham. deles mesmo. Então, é uma Entendi. coisa que também eu larguei. Eu fiz naquele dia, foi legal naquele ano, mas não levei adiante, não. Você
graças a você também, a gente acaba se conectando com gente muito legal, né? Tipo, todos. Pegar um exemplo, cara, o Marcelo, os meninos do Gast lá. Cara, assim, tanta gente legal que eu acabei conhecendo, assim, graças a essa conexão, né, entre a gente. E não só na Polícia Militar, como em outras frentes, né? Algumas frentes que. Tipo, até loja, né? Tipo, loja, coisas que não foram muito pra frente. Mas, assim, frentes assim, de pessoas que basicamente a gente mantém contato até hoje, né? Um exemplo disso, quando eu tava te falando, com as pessoas que eu mais admiro e curto mesmo é o Marcelo lá do GAT e tudo mais. Acredito que muita gente conhece ele também. Mas não só como pessoa, mas como profissional. Acho que acompanho ele, assim, desde a minha adolescência, desde que eu tenho meus 16 anos aí. E, sabe, esse tipo de conectividade, assim, que eu acho muito positivo. Em todas as relações que eu vejo com o Incursion, sabe? Ou seja profissionalmente ou amizade pessoal, assim. É uma das coisas que eu mais vejo como positivas de tudo isso. Eu sempre falo isso aqui no podcast. Network, né? E conhecer pessoas nunca é demais. Com certeza. O que mais? Mais alguma coisa? Não consigo me lembrar de nada, até porque eu não tenho hiperfoco, né? Para eu desvirtuar da conversa é 2 palitos, assim. Nossa. Então, tô falando de um negócio, já mudo o foco, quando vai ver, eu já tô em outro assunto totalmente nada a ver. Se deixar, eu fico Vamos ver se 5 alguém horas. quer algo mais aprofundado da Paty Bruni, falar um pouco sobre a história total do navio militar e tudo mais. A gente faz mais um podcast. Então, a minha preocupação até, né, do podcast, que eu estava muito nervosa, eu não sabia o que eu ia falar. A minha preocupação era essa mesmo, eu não sabia qual era a linha. Aham. A gente vê tanto material hoje, podcast. Eu conheço podcast há muitos anos, quando era tudo em Em inglês áudio. ainda. Em Eu áudio. assinava pela Apple ainda, nem Aham. era um negócio muito Esse antigo. podcast tá ocupado pela Apple Podcast até hoje. Então, na época, o primeiro podcast de visual que eu vi foi do Happy Tree Friends. Eu não sei se você conhece esse É desenho. antigo, eu sei. Então, é só da época desse podcast. Foi o primeiro podcast visual que eu assinei, foi do Happy Tree Friends. Que, para quem não conhece, né? Porque eu sou antiga, viu, gente? Para quem não conhece, é uma animação 2D de humor negro. Nossa, eu lembro E disso. é muito legal, por sinal. Uhum. E aí eu fiquei um pouco, como tem muitos formatos, eu não sei o que as pessoas esperam de um podcast, né? Mas eu entendo que a proposta do Incursion é sempre um bate-papo sem roteiro. Antigamente não era, né? Mais uma evolução que a gente para pensar. Um dia eu simplesmente acordei com zero vontade de ficar, por exemplo, tipo, apresentando. Tipo, olha, esse é tal pessoa, ele foi tal coisa. Tipo, meio que, quer saber, vamos bater papo, porque eu acho que eu comecei a perceber que os bate-papos, eles rendem mais do que uma entrevista, sabe? Ai, gente, eu espero que sim, porque olha, eu acho que eu falei tanta groselha que eu nem sei. Pode ser que o pessoal comece a ficar meio perdido e falar, É, mas gente, como que ela entrou nesse é, assunto? é porque, às vezes, os podcasts que eu vejo da comunidade que a gente tá inserido, eu vejo eles mais ficar endeusando as pessoas, sabe? Do que ficar bater E é papo. muito assim, ai, qual foi a sua ocorrência mais legal? Ai, Sério. que batalhões você serviu? Então, é assim, eu vejo a proposta do Encourage sempre como uma conversa um pouco mais informal. Acho que quem está ouvindo me conhece de alguma maneira, porque eu não sou the best of, mas eu tenho ali Uhum. uma certa visibilidade no meio. Quem não me conhece e o meu trabalho está convidado a conhecer. Navi com I, não é Navy. É. É Navi, Navi, Núcleo de Arquivo Visual, Navi Militar. Quem não conhece, vai lá, vai conhecer e, sei lá, Rafa, estou disposta aí, se alguém quiser um podcast com roteiro, Ó, peça e mande as perguntas, as dúvidas, sei lá, o Rafael faz uma caixinha de perguntas. um bate-bola aí de perguntas e Sim. respostas e um podcast de 20 minutos em vez de 3 horas. Uhum. Acho que é isso, Rafa. Ô, Paty, obrigado por estar fazendo parte dessa trajetória aqui do Incursion. Eu queria te deixar como número 100, pra, sabe, fechar e iniciar um ciclo de 100 podcasts. A gente vem nessa trajetória já faz alguns anos. Eu não sei quantos anos tem ao certo de podcast, mas eu chuto que seja uns 4 anos, talvez.
4 anos, talvez, ou mais, eu não tenho certeza. Mas, meu, eu não vou me aprofundar muito, mas você sabe o quanto você é importante na minha vida, o quanto você foi importante na minha vida em vários pontos, assim, pontos pessoais principalmente, né? A gente não fala nem na parte profissional, assim, eu tô nem citando a parte do Incursion, mas quanto você é importante na minha vida em várias frentes. Eu sei que você nega isso, mas eu te devo muito ainda. E porque eu negaria se você me falasse algo do tipo, mas nossa, eu te devo muita coisa mesmo. Eu queria te agradecer pela amizade, pelo seu trabalho incrível também, que graças ao seu trabalho, graças a algumas coisas que você fez, algumas coisas que você faz, algumas coisas que você fala, eu tive portas abertas em muitos lugares, conheci pessoas incríveis, e você faz parte, cara, do Incursion, de uma forma ou outra. Vocês foram as primeiras pessoas que eu anunciei num podcast uma vez, de olha, sigam o Navio Militar, sabe, no final do podcast. Quantos podcasts eu já fiz isso? Porque Sim. você merece absolutamente todos os props pra isso. E você sabe, meu, nossa amizade é incrível. Eu amo você de verdade. E obrigado por estar aqui no podcast número 100 do Incursion. De verdade, de coração. Eu agradeço também, Rafa, assim, eu não vou negar nada agora, eu acho que eu tenho minha parcela de culpa aí em Aham. algumas coisas, porém é o que eu sempre falo, é só o estopim, se Sim. aconteceu é porque tinha que acontecer de alguma maneira, estava encaminhado, Uhum. mas eu fico feliz de saber que de repente fui a gatilhar coisas. Sim. Uhum. Vou deixar aqui meu agradecimento às pessoas que vieram até mim através de você, para conhecer meu trabalho. Eu já ouvi pessoas falando de mim nos seus podcasts, em alguns episódios, pessoas Aham. que eu nem sabia, fiquei feliz, porque às vezes a gente não tem noção, né, do quanto a gente é conhecido ou referência. Sim. E, sei lá, só desejar vida longa Incursion, apesar de no meu celular estar com força comandos do lado, Olha só. eu acho que eu não vou mudar nunca. E vida longa ao Incursion, ao Obrigado. Rafael. Obrigado. E estamos aí, meu. Se precisar de Mesmo a alguma você. coisa, O estamos aí mesmo no ao Navi. episódio 150, o episódio Ó, 200, quem sabe? nossa, cara, eu preciso pegar firme esse podcast esse ano. Acho que foi o início de ano mais lento de podcast, mas é muita coisa, assim. Por exemplo, eu tô com muitas dívidas de coisas, dívidas assim, dívidas de projetos, sabe? Que nem, meu, o projeto do COT, que é um dos maiores projetos do Incursion, eu acho. Meu, a gente lançou hoje o segundo episódio, mas acho que tudo tem seu tempo certo. Tudo tem Sim, o com seu tempo certeza. certo. Então, se eu lançasse ano passado, editado da forma que talvez eu pensasse ano passado, talvez não seria a mesma coisa. Então, eu gosto de pensar que tudo, absolutamente tudo, tem seu tempo certo. E isso serve para Ai, todos os mas ouvintes. meu, não suspenda o projeto de patches, por favor, Rafael, porque é uma Tá coisa que bom. pelo menos os patches continuam. A camiseta pode suspender, o moletom pode suspender, Aham. apesar de que agora, ó, vou fazer o merchan agora, hein? Esses dias eu fui fotografar, eu vi o moletinho, né? Bonitinho, da Eva. Aham. O que tem o guarda-chuva camuflado na Uhum. frente. Sim, sim. Aliás, qual que é o significado do guarda-chuva? Brincadeira, Rafa. Mas eu acompanhei todo o processo aí pela internet, divulguei até porque achei lindo, mas eu fui fotografar um curso, acho que 2 semanas atrás, foi isso? Acho que foi. Um curso, não era da PM, é um curso fora, assim, particular. E quando eu cheguei lá, vi uma das pessoas que estava no curso com o moletinho. Que foda. Adoro isso. Nossa, meu, eu fiquei feliz por vários motivos. Aham. Primeiro, porque é alguém que eu conheço que é policial, e segundo, porque foi uma oportunidade de ver pessoalmente o produto. E, Rafa, meu, que lindo, cara. Eu fiquei com vontade de comprar. Mano, eu vou ver se eu arrumo pra você. Nossa, não, eu tô falando isso só pra você entender o Eu nível sei, de admiração, tá? eu sei, eu sei. Não tô querendo pleitear, não. Aham, eu sei, eu sei. Mas, meu, que lindo que ficou. Aham, Então, não desista dos produtos, não, são legais. Vejo várias pessoas aí usando camisetas e tal. aham, Sempre mando umas fotinhos aham, secretas aí para você, falo, ó, usando. aham. Mas mesmo que você tenha que suspender esses, os patches mantenha, por favor, Rafael. Uhum, vou manter. Você tá falando do logo, esses dias um menino chegou numa unidade e alguém perguntou pra ele, pô, o que é esse logo? Sempre tá com uma camiseta com esse logo e tudo mais. E foi engraçado que ele me mandou, eu esqueci de te mandar, ele falou, cara, isso significa incursion. É isso.
Caralho, que definição ótima. Foda, né, cara? Incursion Group, entra lá, tem o Instagram dos caras. Aliás, vou aproveitar para deixar público aqui um pedido que é reposição do meu pet do assalto, porque eu tive que dar o meu de presente para uma pessoa que eu não sei se está ouvindo o podcast, mas ela vai saber que é ela. E eu fiquei desfalcada, então eu preciso da minha reposição, tá? Eu tenho. É só isso, então. Você quer mandar um abraço pra alguém? Eu vou mandar um abraço para todo mundo que trabalha comigo, dar beijos para minha família, porque minha família não tem o hábito de ouvir podcast, mas eu vou ter que socar esse podcast para todo mundo ouvir, né? Porque é o meu. E é isso. Acho que todo mundo que me conhece aí, que ouviu o podcast, considere-se abraçado. É isso, Perfeito. Rafa. Gente, obrigado aí pra galera que está ouvindo. Chegou até o número 100. E, toda essa trajetória, obrigado para todas as pessoas que deram esse suporte gigantesco. Sem mais delongas, muito obrigado por tudo. E até a próxima. Adiós.